A gente vai ter, por exemplo, São Cipriano de Cartago, que é um dos primeiros a fazer esse tipo de interpretação, no capítulo 4 do Tratado da Unidade da Igreja, afirmando explicitamente que a pedra de Mateus 16:18 é São Pedro, que São Pedro, a cátedra de Pedro, é o princípio visível da unidade cristã. E aí a gente vai ter São Jerônimo, Santo Optato de Mileve, enfim, tantos santos, tanto do século III, IV ou até antes, defendendo a singularidade do ofício petrino. A Pedro foi dada a chefia do colégio apostólico e ao sucessor de Pedro foi dada, portanto, a chefia do colégio episcopal. Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Aquino Talks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco em mais essa edição. Hoje nós temos um convidado super especial, ele que é apologista católico e, na minha opinião, um dos melhores do Brasil atualmente, advogado, irmão do Gabriel, que também é apologista, e veio falar um pouco hoje sobre o papado. Como provar o papado biblicamente e historicamente. Seja muito bem-vindo, Lucas Clautal. É uma alegria ter você conosco nessa nossa 7ª edição. Olá a todos, o prazer é meu, Lucas. Desde já te agradeço pela oportunidade de participar. Eu me chamo, como o próprio Lucas, meu xará, apresentou, Lucas Clautal. Eu, com meu irmão Gabriel, tenho um canal de apologética católica chamado Gêmeos Clautal. E aqui nós vamos falar hoje daquele que é o dogma mais distintivo da Igreja Romana, da Igreja Católica, que é o papado, a primazia jurisdicional do Santo Padre, do Bispo de Roma. Então é uma honra imensa eu estar aqui e desde já te agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço, Lucas. E eu acho que antes da gente falar precisamente desse tema, eu queria saber um pouco mais de você. Se você quiser falar um pouco de quem é o Lucas, o que você faz na questão de formação, se você vem de berço católico, esse sobrenome é alemão, conta um pouco aí da sua história. É isso mesmo, esse sobrenome Clautal é alemão. Eu sou de uma família já católica, nasci em berço católico, eu fui criado desde sempre para defender a fé da igreja. Os meus avós, Aldebário e Regina, sempre me incitaram muito que a igreja sempre está certa, que a igreja católica é a coluna e o sustentáculo da verdade na terra e que ela precisa que os seus filhos a defendam as suas doutrinas, defendam os seus dogmas, as suas disciplinas. Então, desde sempre, a minha mãe me ensinava, ser Clautal é ser católico. Lá em Belém, a nossa família participa do Círio de Nazaré, ajuda também a organização do Círio, que é a maior peregrinação religiosa do mundo, talvez a maior do Brasil, certamente. Mas, então, assim, o contexto sempre foi católico. Mas, a partir da minha maioridade, eu conheci a missa tradicional, conheci a missa tridentina e comecei a me interessar mais em estudar a apologética católica, os pais da igreja, a patrística, as escrituras. E, desde então, eu, em conjunto com meu irmão, a gente participa desses debates com ortodoxos gregos, com protestantes, com ateus, enfim, com todo tipo de pessoa que é contra a posição verdadeira, que é a posição da Igreja Católica. Então, desde sempre, eu defendia a doutrina e buscava também engrandecer a autoridade da hierarquia e do Bispo de Roma. Perfeito, Lucas. Então, vamos agora pro assunto aí que o pessoal tá esperando, né? Dá pra gente provar o papado biblicamente e historicamente? Então, para começar esse assunto, Lucas, vamos pra parte bíblica, tá? Em primeiro lugar, o que é o papado para a Igreja Católica? O que significa ser o Papa, o Bispo de Roma? O papado nada mais é do que o cargo de chefia divinamente instituído por Cristo e conferido primeiramente ao apóstolo Pedro de apacentar todo o rebanho cristão. Então, Nosso Senhor, ele funda um ofício singular e o atribui primeiramente a São Pedro. E fala que é São Pedro aquele que vai confirmar a fé de toda a igreja. Fala que São Pedro vai ter o dever de apacentar todo o rebanho cristão, será o fundamento da Igreja Católica. Então, a gente tem nas Escrituras, explicitamente, um ofício singular sendo criado e sendo atribuído. Isso é o papado. O papado, então, é essa chefia universal de toda a Igreja de Deus. O Concílio Vaticano I, ele depois vai desenvolver algo que a Igreja sempre creu. O papado ele não foi criado, inovado do nada. Não, o papado, muito pelo contrário, ele já se faz presente desde o início da Igreja Católica. Mas os seus termos, jurisdição universal, além disso também primazia, todos esses termos eles podem sofrer um desenvolvimento orgânico ao longo dos séculos. Mas eles já eram
cridos em termos de doutrina desde a mais terna idade da igreja. Como o próprio termo trindade, né, que a gente estava conversando antes de começar o podcast, esse termo não aparece na Bíblia, mas a ideia, ela aparece na Bíblia o tempo todo. Perfeitamente. A gente não vai achar consubstancial, homousios ou nenhum termo análogo, que são expressões realmente desenvolvidas organicamente no Concílio de Nicéia, explícitas nas Escrituras. Não é nem por isso que elas não sejam bíblicas ou que sejam heréticas, muito pelo contrário. Elas são a doutrina da fé, elas são a verdade revelada através também da hierarquia que tem a participação do Espírito Santo para interpretar as Escrituras e, a partir delas, chegar nas nossas doutrinas, nos nossos dogmas. Então, o consubstancial é a mesma coisa para toda essa terminologia que a gente vai ter melhor desenvolvida no Concílio Vaticano I, mas que, como a gente vai provar aqui nesse debate, aqui nessa entrevista, sempre foram cridas pela Igreja Universal. Perfeito. Então, Lucas, olhando agora para a Escritura mesmo, a gente tem alguns versículos, né, que tem, na minha opinião, e eu acredito que na sua também, uma ideia muito central do papel de São Pedro como o chefe dos apóstolos, né? O mais citado de todos e o mais conhecido, mas não a única base bíblica, é Mateus 16, 18 ao 19. Vou ler aqui para o pessoal. Cristo, né, se dirigindo a Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Esse aqui é o primeiro versículo que eu queria trabalhar com você, Lucas. Tem algumas pessoas que entendem que a pedra a qual Jesus Cristo está se referindo não seria Pedro, mas seria a sua confissão de fé. Qual confissão de fé? No versículo imediatamente anterior, o Pedro diz quem é o Cristo. E ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, segundo a interpretação dessas pessoas, né, em sua maioria acredito que evangélicos, eles entendem que a confissão de Pedro é a pedra. É isso mesmo? Bom, vamos começar porque esse é o principal fundamento da autoridade papal. Ele não é o único fundamento, que esse é um erro muito comum entre o movimento protestante, que quer atribuir a autoridade papal apenas a Mateus 16, 18. E como a gente vai conversar, não é a única. Mas assim, quem é a pedra de Mateus 16? São Pedro ou a confissão de São Pedro? As duas interpretações, segundo o Catecismo da Igreja, são possíveis. As duas interpretações são complementares, elas não são excludentes, porque a confissão de São Pedro pressupõe o confessor. Então, se a confissão de São Pedro pressupõe o confessor, ela pressupõe Pedro e seus sucessores, porque é Pedro quem confessa. A boca dos apóstolos é São Pedro, como diz São João Crisóstomo. Então, a gente pode sim interpretar das duas maneiras, porque elas não são contraditórias. Pelo contrário, ambas ressaltam a singularidade do ofício petrino, a singularidade e a chefia que era exercida por São Pedro no início da igreja. Mas assim, se a gente for pegar de fato esse evangelho, o evangelho de São Mateus, ele foi, segundo a maioria dos pais da igreja, escrito na língua dos hebreus, no dialeto dos hebreus, e que era o aramaico, que era a língua que Nosso Senhor falava, e no aramaico não há essa distinção que há no grego entre Petra e Petrus. No aramaico se usa a palavra Cefas. Logo, a gente, quando São Pedro ele está recebendo essa comissão, Cristo fala para ele, mudando o nome dele, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Cefas, e sobre essa Cefas edificarei a minha igreja. Então é por isso que os pais da igreja sempre interpretaram, principalmente, a pedra de Mateus 16, 18, se referindo ao bispo de Roma e a São Pedro propriamente dito. Uhum. A gente vai ter, por exemplo, São Cipriano de Cartago, que é um dos primeiros a fazer esse tipo de interpretação, no capítulo 4 do Tratado da Unidade da Igreja, afirmando explicitamente que a pedra de Mateus 16, 18 é São Pedro, que São Pedro, a cátedra de Pedro, é o princípio visível da unidade cristã. E aí a gente vai ter São Jerônimo, Santo Optato de Mileve, enfim, tantos santos, tanto do século 3, 4 ou até antes, defendendo a singularidade do ofício petrino. A Pedro foi dada a chefia do colégio apostólico e ao sucessor de Pedro foi dada, portanto, a chefia do colégio episcopal. Perfeito. E ainda sobre Mateus 16, 18, eu acho que esse versículo ele é tão denso, ele é tão profundo, que quanto mais a gente olha para ele, mais vai surgindo, né, essa ideia petrina. Porque imediatamente antes de Cristo dizer isso a Pedro, você tem uma troca de nome. Exatamente.
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te disse isso, mas foi meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. O nome dele era Simão. Exatamente. O que, na linguagem bíblica, até do Antigo Testamento, quando acontece a troca de nome, o que isso significa? Significa a atribuição de uma missão singular que é dada a alguém. Abraão vai ter o seu nome alterado, né? Abrão para Abraão. Sara também vai ter o nome alterado, a gente vai ter também Jacó tendo o nome alterado. Então a gente tem no Antigo Testamento várias pessoas que têm o seu nome alterado por Deus em razão de uma missão específica, de uma missão singular que lhe é atribuída e de um papel na redenção, na salvação do gênero humano. São Pedro, quando o nome dele é alterado de Simão Bar-Jonas para Cefas, para pedra, justamente para denotar que agora ele seria a pedra, que em Mateus a gente vai ter essa certeza maior, sob qual a Igreja Católica foi edificada. Então, é muito difícil para um protestante, quando ele vê essa alteração de nome, conseguir justificar por que o nome de São Pedro, que era Simão, foi alterado. Eu não vejo como eles poderiam razoavelmente explicar essa situação. Então é isso, a gente vê uma missão singular, um ofício sendo atribuído ao apóstolo Pedro, e por isso que ele recebeu um novo nome, e por isso ele recebeu uma nova missão, uma nova responsabilidade, confirmar toda a igreja. Perfeito. E ainda mais sobre esse versículo, eu gosto bastante de um apologista católico americano que chama Jimmy Akin. Quem gostar desse tipo de conteúdo, souber bem inglês, eu também recomendo bastante. E ele fala que a visão de que Pedro é a pedra, ela é muito justificada pela estrutura do diálogo, né? Porque pelo que eu percebo, primeiro Pedro está dizendo quem Cristo é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, a partir disso, Cristo toma a posição e fala quem Pedro é. E troca Exato. O nome dele. Ou seja, os qualitativos são dirigidos a Pedro. Ele troca o nome, depois ele diz: e sob esta pedra edificarei minha igreja e te darei as chaves. Ou seja, seria muito esquisito você trocar o nome, falar que a pedra é você e depois dar as chaves. Seria uma estrutura verbal que não faz muito sentido, porque é como se fosse: você vai falar quem eu sou, agora eu falo quem você é. Exatamente. Né? Então, eu achei isso maravilhoso. Não, e é aquilo, a gente tem que recordar que para a maioria dos primeiros cristãos, o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Eu posso citar aqui para vocês, Papias de Herápolis, Irineu de Leão, a gente tem Eusébio de Cesareia também falando o mesmo, Orígenes, então todos eles vão dizer que foi escrito no aramaico. No aramaico é Cefas, os dois termos usados são Cefas, então tu és Cefas e sobre essa Cefas edificaria a minha igreja. Então qualquer ambiguidade que a gente pode ter no grego, no aramaico, essa ambiguidade some. E Cristo falava aramaico. Exatamente, né? falava aramaico. O grego era a língua comercial do Império Romano Oriental, enquanto o latim era do Império Romano Ocidental, e Cristo, então, portanto, falava em aramaico. Então, essa cena se deu em aramaico. Perfeitamente. Certo? Então, assim, não tem essa distinção. E mesmo no grego, se a gente pega Caragônios, por exemplo, no seu livro, que é um acadêmico, um erudito, que nem é católico, por sinal, mas no seu livro Peter and the Rock, ele vai dizer o seguinte, que esses termos, ainda no grego, que é o principal argumento protestante, eles são intercambiáveis, o Petra e Petrus. Ele vai listar Axíoco, ele vai listar diversas obras escritas em grego, onde a gente tem o termo Petra e Petrus sendo usados de modo muito parecido, muito sem distinções assim precisas, como os protestantes gostam de falar, não, um é pedrinha, o outro é pedra grande, pedra rocheda. Então não, a gente vai ter, até para os acadêmicos, essa distinção que os protestantes fazem sendo dissipada. Eles vão, como Caragônios, dizem que é, de fato, intercambiável as duas expressões. E ainda sobre a questão da pedra, tem alguns protestantes que falam que Cristo é a pedra, como acho que aparece na carta aos Hebreus. E aí eu vi um apologista uma vez falando que existe uma diferença entre pedra fundacional, ou seja, aquela que é posicionada a estrutura sobre, e a pedra da esquina, né? A pedra angular, que é onde se junta as duas portas, tem uma pedra angular no meio. Você acha que existe essa distinção, de fato, cabe? Não, cabe sim, mas assim, a gente está falando de metáforas diferentes. Quando a gente fala da pedra angular e quando a gente fala principalmente da pedra de Mateus 16, 18, essa metáfora, Cristo é o edificador, ele não faz parte da construção. Então aqui a gente não pode tratar coisas distintas da mesma maneira. São metáforas diferentes, então, a meu ver, quando a gente está falando de Mateus 16, 18, ele está edificando uma igreja, ele é o construtor, ele não é parte da edificação. E aí, portanto, a gente vai ter
em São Pedro, esse fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada, o fundamento sobre o qual a igreja é construída de fato. Uhum. E ainda mais sobre esse versículo, a gente ainda tem a questão das chaves, né? E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A chave, até onde eu sei, ela representa uma autoridade que vem desde o Antigo Testamento, lá no livro de Isaías 22, etc. Como que se dá isso? Perfeitamente. Quando Cristo, quando nosso Senhor entrega as chaves do reino dos céus a São Pedro, a gente vai ter, então, nisso, simbolizando a entrega da autoridade primacial ao apóstolo Pedro. Apenas Pedro recebe as chaves. Entretanto, todo aquele em comunhão com Pedro, entre os apóstolos, podem participar do poder das chaves no seguinte sentido, no poder de ligar e desligar. Entretanto, apenas São Pedro recebe as chaves do reino dos céus. E é muito interessante porque se a gente faz esse paralelo verbal e também a gente analisa se a gente avalia o texto de Isaías 22, a gente vai ter explicitamente as chaves do reino de Judá sendo entregues por Deus a Eliaquim. E Eliaquim, ele vai ter, portanto, essa prerrogativa de ser o administrador de Deus. Ou seja, o reino que ele administrava não era dele, mas ele era o administrador. Isso daqui é uma ligação temática e também uma ligação, se a gente pode falar, própria com Mateus 16, 18. Em Mateus 16, 18, a gente vai ter essa tipologia sendo aplicada ao apóstolo Pedro, no sentido que São Pedro vira o porteiro, vira o administrador das chaves do reino dos céus. Ora, o reino dos céus não é de São Pedro, mas as chaves lhes são dadas justamente para que ele possa fazer o papel de chefia de toda a igreja. Uhum. Então você tem uma tipologia entre São Pedro e Eliaquim. Perfeitamente. Para quem está em casa e não está com a Bíblia na mão, a gente então, eu vou ler aqui para vocês o versículo que eu acho que é bem interessante. Isaías 22, versículo do 20 ao 22, né? Naqueles dias convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Ele será um pai. E aí depois continua, né? Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Pelo que eu vejo aqui, você vê, te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra. Ou seja, é uma tipologia que eu acho que ela é gritante aqui, né? Não tem como negar a ligação tipológica entre Mateus 16, 18 e Isaías 22. E assim, aqui está sendo instaurado um ofício tanto para Eliaquim quanto para São Pedro, o ofício de administrador. Se a gente pega o texto de Isaías 22, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Senhor fazendo de Eliaquim o administrador, o mordomo-mor do reino de Judá. E por isso que ele tem as chaves. Para quem ele abre, vai estar aberto, para quem ele fecha, vai estar fechado. De igual modo, a gente tem em Mateus 16, 18, a mesma cena onde Cristo, que é o Senhor, que é Deus, né, dá as chaves do reino dos céus a São Pedro. São Pedro, então, ele, nesse ofício, vai poder administrar o reino inteiro, vai poder administrar o reino de Deus aqui na Terra, que é a Igreja Católica. Perfeito. E Lucas, tudo bem. Aí a gente tem, então, essa questão de Mateus 16, 18. Mas existem outras bases dentro da Bíblia onde a gente pode justificar o papado? Você consegue me dizer alguns versículos para a gente pesquisar aqui? A gente, além de Mateus 16, 18, que de fato é uma passagem muito evidente para a autoridade de São Pedro, para a autoridade papal, nós vamos ter também um ofício singular sendo institucionalizado por Cristo a São Pedro em Lucas 22, do 31 ao 32, e também em João 21. Em Lucas 22, o que a gente tem? A gente tem Cristo falando para Pedro o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos tentou peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não falhe, uma fé infalível, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Aqui, de modo inequívoco, Cristo está estabelecendo um ofício singular e o atribuindo a São Pedro. Qual é esse ofício? É o ofício de confirmar a fé de todos os apóstolos. Isso é muito interessante, porque Cristo fala que, para o exercício dessa nova responsabilidade que lhe estava sendo atribuída, a fé de São Pedro não poderia desfalecer, a fé de São Pedro não poderia falhar. E Pedro vive em seus sucessores. O que foi prometido para São Pedro não foi perdido com a morte do último apóstolo.
Não, muito pelo contrário. A gente vai ter isso sendo transmitido para quem? Para os seus sucessores no trono da cidade de Roma. Isso é a interpretação não que o Lucas está dando, mas que o Sexto Concílio Ecumênico deu para Lucas 22, quando, através da carta do Papa Gatão, foi aceita como divina pelo concílio, pelo Terceiro Concílio de Constantinopla. A gente vai ter expressamente a aplicação dessa promessa de infalibilidade sendo aplicada para a Igreja Romana, bem como o ofício de confirmar a fé dos apóstolos, ou melhor dizendo, dos sucessores dos apóstolos, dos bispos, é também, no Terceiro Concílio de Constantinopla, aplicada para os sucessores de São Pedro em Roma, para os papas, os pontífices apostólicos, como eles estão falando. E o mais interessante, Lucas, é porque é dito que a Igreja de Roma permanecerá imaculada até o fim, em razão da promessa de Nosso Senhor. E aí eles citam Simão, Simão, eis que Satanás... Enfim, isso é fantástico. Por quê? Porque nessa passagem a gente vai ver os próprios apóstolos tendo a fé provada. Todos os apóstolos estavam sendo provados por Satanás. Tanto é que Cristo fala, eis que Satanás vos tentou peneirar como trigo. Entretanto, em que pese todos estivessem sendo provados, apenas a São Pedro Cristo orou e deu o dever de São Pedro de confirmar a fé dos demais. É a partir dessa confirmação que Satanás perde. É através de São Pedro e da confirmação infalível do sucessor de São Pedro que as portas do inferno, que a heresia, que a boca dos hereges, como diz São Máximo Confessor, nunca prevalecem contra a Igreja Romana e contra a Igreja Universal. Isso, inclusive, vai ser uma das bases para a Constituição Dogmática Pastor Eternos do Vaticano I, né? Sobre Exatamente. O dogma da infalibilidade papal ex cátedra. Né? Que isso é outro ponto que eu acho que mais para frente a gente pode comentar, porque isso é completamente, assim, entendido de maneira equivocada no Brasil. Exatamente. A infalibilidade papal, ela é um dogma que, teoricamente, foi apenas proclamado no século XIX, né, através do Concílio Vaticano I. Mas se a gente for parar para pegar as interpretações dos pais da igreja, a gente vai encontrar diversos versículos aplicando tanto a promessa de indefectibilidade de Lucas 22 quanto a de Mateus 16:18 para defender uma indefectibilidade da Igreja de Roma. Isso a gente vai encontrar, por exemplo, São Gelásio dizendo que a Igreja Romana nunca cairia em heresia, que isso era algo impossível de se acontecer, isso ainda no século V. Uhum. Então, a gente vai ter também a atribuição durante o cisma de 1054, né, entre Ocidente e Oriente, o Papa São Leão IX, ele vai dizer expressamente que a Igreja Romana não pode falhar na fé em razão da promessa de Lucas 22. Então essa atribuição não sou eu que estou fazendo, é uma atribuição tradicional. O dogma da infalibilidade papal, ele teve a terminologia desenvolvida para se falar ainda em infalibilidade, todos esses termos técnicos, ex cátedra, enfim. Entretanto, essa doutrina já era professada na medida que, desde o início da igreja, Roma era o único grau de apelação. Então, se Roma é o último grau judiciário da igreja, Roma representa toda a igreja. E se a definição de Roma erra, a definição de toda a igreja erra, porque não se pode apelar do julgamento, do veredito da igreja romana. Logo, a igreja, se Roma erra, vai cair em heresia universalmente. Isso é impossível, porque Cristo prometeu que a fé de Pedro não falharia no ato de confirmar os seus irmãos. Perfeito. E acho que, enfim, a gente acabou citando, eu sei que não é o foco agora que a gente está provando biblicamente o papado, mas você falou da questão da infalibilidade papal. Isso é completamente mal interpretado. Só sintetiza pra gente o que significa isso. Porque o pessoal eventualmente pode pensar, pô, o Papa falou que vai ganhar tal time no jogo de futebol. Ah, ele errou, acabou o catolicismo. Exatamente, não é isso, não tá? é isso. Não, assim, nem tudo que o Papa fala é infalível. O Papa pode vir a ser infalível, mas existem condições que o próprio documento Pastor Eternos estabeleceu para que nós tenhamos o ensinamento infalível do Bispo de Roma. Quais são elas? O Papa tem que se dirigir, enquanto sucessor de Pedro, pastor supremo de todos os cristãos, dirigido para a Igreja Universal, então não pode ser só para o clero, então só para uma comunidade específica, e também ele precisa falar de algo ensinar algo sobre um objeto de fé ou moral, e aí com voluntas definiendi, ou seja, vontade de definir. O que é o voluntas definiendi? Se você não segue o que está sendo estabelecido pelo Bispo de Roma, o que está sendo ensinado em termos definitivos pelo Papa, você está anatematizado, você está fora do corpo místico de Cristo e não faz mais parte da Igreja Católica. Não é algo opcional, é algo que se você não segue, você está fora. Por isso que a gente fala de definitividade. E é isso que falta na maioria dos discursos. A gente não teve mais, ao menos nesse século,
uma proclamação infalível de um novo dogma. Então, os protestantes eles costumam muitas vezes confundir a questão da infalibilidade papal com o Papa ter um pecado pessoal, com a pecabilidade. Não, o Papa, enquanto pessoa privada, ele obviamente pode cometer um pecado. Isso não significa que o Papa, quando ele for confirmar a fé da Igreja, quando ele for proclamar solenemente e definitivamente uma doutrina para todos os cristãos, ele possa errar. Isso é impossível, porque Cristo prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Católica. E também que a fé de Pedro não falharia no ato de confirmar os seus irmãos. Então, se você acredita que aquele cujo dever é confirmar a fé da Igreja pode defeccionar na fé nesse ato, você não segue a promessa de nosso Senhor e não confia naquele que é o nosso Salvador. E eu vi um argumento esses dias que, assim, eu caí do cavalo, porque todo cristão acredita que o Papa foi infalível pelo menos 2 vezes na Bíblia. 1º e 2 Pedro. São Pedro não escreveu 2 livros da Bíblia? Tem erro ali? Não tem. Então quer dizer que naquele ato ele foi infalível. Exatamente. Então, assim, até isso você consegue utilizar como prova. Exatamente. Né? Quando ele confessa também, né? Exatamente. Quando ele confessa, não tem como. Porque é muito interessante. Eles pegam e falam: não, é a confissão. Tudo bem, mas a confissão pressupõe o confessor. Então, a confissão de São Pedro, em Mateus 16:18, pressupõe o primaz, pressupõe aquele que é a boca de todos os apóstolos, como diz São João Crisóstomo. Isso é muito interessante porque mesmo os papas, para fundamentar a autoridade papal, ainda nos primeiros séculos, eles utilizavam tanto Pedro sendo a pedra, quanto a confissão de São Pedro. E porque justamente não há nenhuma contradição nisso, não há exclusão, mas pelo contrário, são interpretações complementares. Perfeito. Então agora a gente falou do segundo grande tripé, né, na questão dos versículos bíblicos. Primeiro foi Mateus 16:18, depois Lucas 22, e agora você citou também João 21, do 15 ao 17. Deixa eu ler aqui para o pessoal. Quando acabaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Pergunta-lhe uma segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe uma terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez se o amava, e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o versículo. E por que isso aqui justifica a doutrina do papado? Esse versículo é muito interessante porque ele tem 2 elementos essenciais que a gente tem que se atentar. João 21 está falando, em primeiro lugar, de uma tripla restauração de São Pedro em razão da tripla negação que São Pedro faz quando nega Cristo 3 vezes. E além disso, a gente também vai ter uma tripla comissão, uma tripla investidura que é dada a São Pedro. São Pedro apacenta as minhas ovelhas. Então, isso é muito belo, por quê? Porque quem é o pastor? Quem é o um só pastor que fala João 10? Quem é aquele que é o bom pastor de fato? João 10 deixa muito claro que Cristo queria um só pastor, um só rebanho. É nosso Senhor. Nosso Senhor é o chefe visível da igreja. Nosso Senhor é o pastor, é o chefe invisível da igreja. Nosso Senhor, portanto, estabelece São Pedro também como pastor. Por quê? Porque ele quer que seja o pastor visível, enquanto o Papa, melhor dizendo, Nosso Senhor é o pastor invisível. E a gente não vai ter nenhuma resposta no protestantismo para essa comissão que é dada de pastorear todo o rebanho de Cristo. Os protestantes não vão conseguir explicar porque em João 10, por exemplo, é dito que só há um pastor. Esse pastor certamente é nosso Senhor. Porque aqui a gente está se referindo ao cabeça invisível da igreja, esse um só pastor, Cristo. Mas isso não exclui São Pedro enquanto pastor visível. Por quê? Porque o próprio Cristo quis que essa atribuição que lhe era dele próprio fosse exercida pelo seu primaz, fosse exercida por São Pedro. Então, isso é muito interessante. Isso mostra uma singularidade do ofício petrino. A nenhum outro apóstolo é dado o encargo de apacentar todo o rebanho de Cristo. Muito pelo contrário, apenas a São Pedro isso é dito: apacenta, faz essa função como meu vigário. Isso é impressionante, porque se Cristo é o pastor supremo e se Pedro é dada a missão de apacentar as ovelhas de Cristo, isso implica dizer que São Pedro é o vigário daquele pastor supremo. É aquele que irá, é claro, enquanto São Pedro exercer o seu episcopado em Roma, exercer também o seu ministério, ter o dever singular
de confirmar toda a igreja e de apacentar o rebanho do Senhor. Perfeito. E acho que ainda tem algumas outras, vamos dizer assim, evidências disso, além desses 3 versículos, né? Se eu não me engano, em todas as listas que são citados os 12 apóstolos, Pedro é sempre o primeiro e Judas Iscariotes o último. Ou seja, existe uma simbologia muito, muito gritante, né? Se Judas é o último e Pedro é o primeiro, obviamente você está atribuindo uma carga valorativa a ambos, né? Tanto ao traidor quanto ao chefe. Perfeitamente. São Pedro, ele é o protos. São Pedro é dito exatamente como o primeiro dos apóstolos. Por quê? Porque ele tinha um ofício singular. A gente está falando daquele que é o confirmador infalível da igreja. Então, assim, não é algo que a gente consiga comparar a nenhum outro apóstolo. A gente não encontra nos evangelhos nenhum outro apóstolo tendo esse dever de confirmar a fé dos apóstolos. A gente também não encontra nenhum apóstolo tendo o ofício de, assim como Cristo, pastorear todo o rebanho do Senhor. Apenas a São Pedro é dado isso. Por isso que os evangelhos listam Pedro como protos, como cabeça, como primeiro. E isso tudo é muito interessante, porque quando a gente vai ter no Concílio de Jerusalém, Pedro fala, a Assembleia se cala. Assim, então, os sucessores de São Pedro, Roma falou, a causa encerrou. Exato. E foi interessante, você citou agora Atos 15, né, que é justamente Exatamente. o Concílio de Jerusalém. E você também tem algumas outras passagens, por exemplo, quando Pedro julga Ananias e Safira, Exato. porque eles desviam o dinheiro que seria para os apóstolos. Perfeito. E aí ele diz o seguinte: como ousa mentir para o Espírito Santo? E aí eu fico Exatamente. imaginando que Ananias e Safira pensaram, eu falo assim, Pedro, mas você não é o Espírito Santo. Só que eles não tiveram tempo, porque eles morreram imediatamente depois que eles mentiram. Perfeitamente. Então, e além da questão da abertura da porta da casa de Cornélio, etc. Mas entendi, Lucas, eu acho que assim, isso aqui prova por A mais B, biblicamente, que Pedro é o chefe do colégio apostólico. Agora, por que o sucessor de São Pedro detém as chaves? Por que as chaves não ficaram com Pedro e morreram com Pedro? Por que isso se passa aos seus sucessores? Perfeitamente. Os apóstolos, eles estabeleceram um princípio: transmitir aquilo que recebi. Os apóstolos, lhes foram dadas funções singulares dentro da Igreja Universal. Funções de docência, por isso que a gente fala em igreja docente e igreja que é ensinada, né? Então, o que acontece nesses termos? A gente vai ter os apóstolos transmitindo aquilo que receberam. De tal modo que, no século II, a gente vai ter uma discussão muito acalorada se o poder das chaves foi transmitido e herdado para os sucessores dos apóstolos. Tertuliano e os montanistas, assim como algumas seitas rigoristas da época, dirão que não, que isso tinha sido acabado com a morte do último apóstolo. Muito pelo contrário, qual foi a posição que prevaleceu? É a posição do Papa São Calixto. São Calixto defendia, assim como toda a igreja que eles chamavam de psíquica, que o poder que foi conferido a Pedro permanece nos sucessores de Pedro e em toda a igreja semelhante a Pedro. Essa é a nomenclatura que é utilizada pelos santos do segundo século. Então, por que ela continua? Porque quando Cristo institui um ofício, esse ofício deve permanecer na igreja até a consumação dos séculos, porque o próprio Cristo prometeu que assistiria à igreja até o fim dos tempos. E, portanto, a gente não pode simplesmente falar, acabou o ofício de confirmar a fé da igreja, um ofício que foi divinamente instituído com a morte de São Pedro. Porque, justamente, Cristo promete estar com a igreja todos os dias até a consumação dos tempos. E também promete que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ora, se esse ofício confirmador, que é inegavelmente que foi atribuído a Pedro, e de modo singular, ele se perde com a morte de São Pedro, a gente não vai ter essa garantia, a garantia da promessa de que as portas do inferno não prevalecerão e que, no ato de confirmar a fé da igreja, a fé do confirmador, a fé do primaz, não falharia. Perfeito. E acho que ainda sobre isso, às vezes eu fico pensando, né? Se existia uma eclesiologia entre os apóstolos, por que ela deixou de existir quando os apóstolos morreram? Porque é o seguinte, a gente acabou de ver que Pedro, de fato, era o chefe do colégio apostólico. Quer dizer que na segunda geração depois dele, isso mudaria? E por que mudaria? Eu acho que isso é absurdo. Se existe uma eclesiologia deixada por Jesus Cristo com um líder, ela tem que permanecer nos seus sucessores. Exatamente.
São Clemente Romano também vai dizer que o cargo dele foi transmitido pelos apóstolos. Os apóstolos estabeleceram sucessores. Então, essa eclesiologia, que era uma eclesiologia apostólica propriamente, onde nós temos um primaz, que é São Pedro Apóstolo, e também temos o primaz consultando o colégio apostólico para tomada de decisões, através, por exemplo, do Concílio de Jerusalém. Essa estrutura que foi divinamente estabelecida por Cristo não poderia se perder, porque senão, novamente, a gente não teria a garantia de que as portas do inferno não prevaleceriam. E Cristo promete estar com a igreja todos os dias até a consumação do tempo. Cristo também promete que a igreja do Deus vivo será a coluna e o sustentáculo da verdade na terra. Ora, como pode aquela que é o sustentáculo da verdade na terra errar? Como pode a promessa de infalibilidade e indefectibilidade que é dada a São Pedro ser perdida com a morte do apóstolo Pedro? Isso é impossível, isso vai contra as palavras de Nosso Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e orei por ti para que a tua fé não falhe e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Assim, portanto, como São Pedro foi feito o cabeça do colégio apostólico, o sucessor de São Pedro é estabelecido como cabeça do colégio episcopal, dos sucessores dos apóstolos, e a ele é dado o ofício singular de confirmar a fé dos bispos. E eu acompanho bastante, inclusive tive o prazer de ter aula agora na minha pós-graduação com o Scott Hahn. Eu tive uma aula com ele e o que eu achei bem interessante, que quando o Scott Hahn eventualmente dá entrevista, ele fala o seguinte, né? Em Atos dos Apóstolos, você tem ali uma escolha de um sucessor para Judas. Ou seja, até para o traidor, o termo em grego ali dessa passagem é episcopado. Se até para Judas foi necessário que os apóstolos escolhessem um sucessor, quanto mais para o chefe do colégio apostólico. Exatamente. E aqui, novamente, quando tem essa escolha, eu acho muito interessante o comentário que faz São João Crisóstomo sobre o poder de escolher um novo apóstolo. São João Crisóstomo, ele vai entender que São Pedro, apóstolo primaz, poderia ele mesmo, pela sua própria autoridade, escolher o sucessor de Judas. Então isso é muito interessante. São João Crisóstomo ele vai afirmar expressamente que São Pedro tem o poder de escolher o sucessor de Judas como um apóstolo. Então ele vai estabelecer isso quando ele fala: Pedro, então, não tinha o direito de fazer a escolha por si mesmo? Certamente tinha esse direito, mas não quis dar a aparência de favorecer alguém em particular. Além disso, ele ainda não havia sido revestido do Espírito. Ele próprio não nomeou, todos os presentes o fizeram. Ou seja, aqui ele fala explicitamente que certamente Pedro tinha esse direito de, pela sua própria autoridade, nomear um novo apóstolo para suceder Judas, mas não o fez. Não o fez por quê? Porque ele quis exercer a sua primazia de modo colegiado, que é uma opção do bispo de Roma, através de um concílio ecumênico, levar um caso de fé ou de disciplina para o colégio dos bispos. E, a partir de uma deliberação conjunta, ter um novo dogma, né? Fazer um dogma que sempre foi criado, mas que foi organicamente desenvolvido e professado num novo concílio. Perfeito. Bom, eu acho que essa parte ali bíblica, pessoal, me parece muito sólido o caso de que o papado está bem evidente na Bíblia. Então, acho que agora a gente pode passar para algumas evidências da história. Tá? Então, tanto a patrística, ou seja, o dito dos padres da igreja, ou seja, aqueles que foram sucessores dos apóstolos, né? Porque o pessoal às vezes esquece. Exato. Os apóstolos deixaram sucessores, tá? Ou seja, Cristo deixou os apóstolos deixaram o sucessor. E esse pessoal escreveu, tá? Esses escritos não estão na Bíblia, sim, mas são documentos históricos. Perfeitamente. Certo? Então, vamos analisar, Lucas, agora a patrística, né? As ações dos papas, dos concílios ecumênicos, para mostrar de fato o Papa tem esse primado de honra e de jurisdição desde o início? E isso eu quero começar com essa pergunta: existe esse primado de jurisdição desde o início? Desde o início da igreja, a gente vai ver, mesmo na época antes do Concílio de Nicéia, o bispo de Roma exercendo jurisdição universal. É claro que esses termos vão ser melhor aperfeiçoados no decorrer da história da igreja, principalmente após o Edito de Milão, que a gente vai ter a liberação, né, do culto cristão e, portanto, a gente vai ter mais liberdade para fazer teologia e eclesiologia. Entretanto, a gente tem sim. Quando que a gente tem? Já no século I, o Papa São Clemente Romano vai intervir numa diocese grega, que era Corinto, e ele vai, então, exigir obediência sob pena de transgressão grave, vai afirmar que falava pelo Espírito Santo. Isso no século I. A gente também vai ter, no século II,
Irineu de Lyon, que era discípulo de São Policarpo, um dos discípulos de São João Evangelista, afirmando explicitamente que a Igreja Romana ela tem a principalidade mais poderosa e que, em razão disso, deve necessariamente toda a Igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, estarem de acordo com ela. Depois, a gente ainda vai ter no século II o Papa São Calixto editando éditos peremptórios sobre matéria de fé, agindo como bispo de bispos e pontífice máximo. Quem fala isso era o seu opositor, quem fala isso é Tertuliano. A gente vai ter ainda no século II o caso do Papa Vítor, do Papa São Vítor I, onde ele, através de um debate que tinha quando que deve ser celebrada a Páscoa, ele vai estabelecer, em conjunto com outras igrejas, mas ele próprio, o primeiro, ele próprio, o confirmador, ele vai estabelecer que a heresia quartodecimana, né, que era um erro, que o quartodecimanismo, que era justamente essa doutrina que falava que a Páscoa deveria ser celebrada num dia diferente da Igreja Universal, não deveria ser a prática da Igreja inteira. E aí o que ele faz? São Vítor I irá excomungar as igrejas asiáticas, ou melhor dizendo, irá ameaçar descomunhão às igrejas asiáticas até que elas se submetessem à jurisdição papal. E também a gente vai ter, por último, o caso do rebatismo, onde os papas daquela época, isso no século III, irão dizer explicitamente que o bispo de Roma pode impor uma doutrina, impor uma disciplina para a Igreja Universal. Então, a gente vê isso tudo antes do Concílio de Nicéia. Depois do Concílio de Nicéia, isso vai ficar ainda mais evidente. Mas é muito interessante, por quê? Porque a gente já vê, por exemplo, o Papa Estevão, quando ele está nessa querela contra Cipriano de Cartago e contra também a Igreja Africana de modo geral, Santo Estevão ele vai falar expressamente que ele o faz em razão da autoridade de São Pedro, em razão dele ser o sucessor de Pedro, segundo Firmiliano, que era um dos seus oponentes, porque as cartas de Santo Estevão a gente, infelizmente, não tem mais, mas a gente tem dos oponentes e falam o que ele reivindicava. Ele reivindicava o poder de excomungar, isso é, de retirar da unidade comum todas as dioceses que não estivessem de acordo com a Igreja Romana. Então, essa reivindicação está vindo de um Papa santo, de um Papa que estabeleceu um princípio, segundo São Vicente de Lernes, que não haja inovação, nada além do que foi transmitido. Então, percebam, isso tudo antes do Concílio de Nicéia, a gente vai ter o Papa já sendo considerado, nos termos de Santo Irineu de Lyon, o príncipe de toda a igreja, aquele que detém a principalidade mais poderosa, propter potentiorum principalitatem. Isso não é uma invenção tardia, meus caros, muito pelo contrário, isso é o que a tradição da igreja e o que os pais da igreja sempre ensinaram. Perfeito. E eu acho que sobre isso também, Lucas, às vezes as pessoas se perguntam, mas Pedro esteve em Roma? Por que é o bispo de Roma e não o bispo de Antioquia? Isso aqui é interessante, pessoal. Existem na igreja 3 sedes petrinas. A primeira delas, eu diria que é Roma, no sentido de que é a mais importante, mas antes de ir para Roma, Pedro esteve em Antioquia, foi bispo lá por 7 anos. Isso. Foi bispo lá por 7 anos, depois Pedro se dirige a Roma. E existe também, acho que, São Marcos, que fomenta o episcopado em Alexandria, que é a terceira sede petrina. E aí são 2 perguntas que eu faço para você. Primeiro de tudo, como que a gente sabe de fato que Pedro esteve em Roma? Existe alguma base bíblica, alguma base patrística, alguma base arqueológica? E se sim, por que as chaves não ficaram em Antioquia, por exemplo, ou em Alexandria, mas somente em Roma? Perfeito. É um consenso patrístico que Pedro esteve em Roma. A gente vai ter o próprio Inácio de Antioquia afirmando que Pedro e Paulo davam ordens à Igreja de Roma, justamente porque eles estavam em Roma. A gente vai ter também as próprias listas dos primeiros papas, dos primeiros bispos de Roma, atribuindo a São Pedro o primeiro lugar da lista, né? Foi o primeiro papa, o primeiro bispo de Roma. A gente tem Papias de Hierápolis, a gente tem também Egésipo, a gente tem Santo Egésipo também falando essa mesma situação. E Irineu de Lyon é o melhor dos argumentos, porque ele é o mais explícito, afirmando que São Pedro e São Paulo fundaram a Igreja de Roma e que São Pedro foi o primeiro dos bispos de Roma. A gente vai ter também o catálogo liberaliano falando o mesmo, que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. A gente vai ter, então, inúmeros, assim, a partir do século IV, quando é dada a liberdade para a igreja, essas listas, então, elas se multiplicam e são listas com muita coerência entre os nomes. Então, assim, nem os gregos, que viviam às vezes contendendo
com a Igreja Romana negam que São Pedro esteve em Roma, que São Pedro exerceu o episcopado, né, o seu ministério na cidade de Roma. Isso realmente é muito tardio, isso vem com o protestantismo, que não tinha um fundamento histórico sólido, e aí precisava afirmar que Constantino fundou a Igreja Católica. Mas percebam, essa afirmativa de que Constantino criou o papado, que Constantino criou a Igreja Católica, nada mais é do que uma falsidade histórica que os derrotados fazem para justificar o seu fracasso exegético e escriturístico. Porque a gente, uma vez provado que o papado tem base bíblica, a gente mostra também que na história ele sempre foi professado. Da feita que ele sempre foi professado, segundo Irineu, segundo todos os primeiros pais da igreja, a gente vai ter a seguinte conclusão: o protestantismo, como surgiu apenas no século XVI, ele é uma inovação e, portanto, não deve ser seguido. Sobre essa questão mas São Pedro também foi bispo de Antioquia. Isso é muito interessante, porque, de fato, Pedro exerceu o episcopado em Antioquia por 7 anos. Mas por que o primado? Por que a primazia não ficou em Antioquia? Porque o próprio São Pedro, ele continuou a exercê-la em outra cidade. Ele foi ser bispo de Roma. Então, ainda em vida, ele estabeleceu um bispo para a cidade de Antioquia, que era Santo Evódio. Mas ele não deu a Santo Evódio a primazia, porque se Santo Evódio fosse o primaz, ele estaria acima do próprio Pedro, o que era absurdo, porque, em primeiro lugar, havia um ofício dado na pessoa de Pedro e que depois seria transmitido. Então, a sé de Antioquia é apenas uma sé temporária, enquanto a sé de Roma é a sua sé definitiva, onde São Pedro exerceu o episcopado por 25 anos e onde São Pedro sofreu o seu martírio. Então, os pais da igreja sempre vão entender a singularidade da Igreja Romana enquanto sé de Pedro por antonomasia. É claro que a gente pode falar, de alguma maneira, secundum quid, que as demais sés também são sés de Pedro, porque, de fato, São Pedro enviou São Marcos para Alexandria, ele falou para São Marcos fundar uma igreja lá, mas ele não foi bispo da cidade de Alexandria. E também a gente pode falar de Antioquia. Antioquia, de fato, São Pedro exerceu o episcopado, mas apenas por 7 anos. Foi uma sé temporária. Por isso que o bispo de Antioquia, desde o terceiro bispo, que foi Santo Inácio de Antioquia, ele já vai afirmar expressamente que a Igreja Romana preside toda a igreja na caridade. Então, isso é muito interessante, porque se de fato Antioquia quisesse ser a primaz, quisesse ter a chefia da igreja, ela precisaria, desde a gênese da igreja, reivindicar esse título, reivindicar esse poder. Entretanto, nunca foi feito, muito pelo contrário, ela sempre reconheceu que o Papa, que o Bispo de Roma, é o sucessor de São Pedro e, melhor dizendo, o herdeiro, nas palavras de São Cirício e de São Leão Magno. Sendo o herdeiro, ele se coloca no lugar daquele que faleceu, de São Pedro, que não está mais entre nós, e exerce o seu ofício singular de chefia do episcopado e de confirmador da fé de toda a igreja. Perfeito. E Lucas, eu acho que, pessoal, isso que ele falou aqui é muito interessante. Eu tive o privilégio agora de ler as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Esse bispo que viveu no 1º século, ele foi discípulo de São João Evangelista. Ou seja, São João Evangelista escreveu o livro do Apocalipse mais ou menos no ano 95, o pessoal data, né? Ou seja, ele deve ter morrido ali próximo ao ano 100. Santo Inácio de Antioquia morre no ano 107. E alguns dizem perto dos 80 anos, ou seja, conviveu com São João. Certo? E Santo Inácio de Antioquia, ele morre em Roma, né? Ele é preso, ele morre em Roma, ele era o terceiro bispo de Antioquia, como você disse, então o primeiro foi Pedro, que exerceu por 7 anos, depois Santo Evódio, acho que aí depois foi Santo Inácio de Antioquia. Exatamente. E nesse trajeto, ele vai se dirigindo às diversas igrejas, né? Então, e a igreja que eu estou utilizando é a igreja com I minúsculo, só existe uma igreja, são dioceses. Perfeitamente. Perfeito? Então, essas dioceses, então a diocese dos magnésios, a diocese dos coríntios, talvez, se eu não me engano. Enfim, ele vai escrever para essas diversas igrejas, para muitas delas ele admoesta, ou seja, usa uma linguagem dura. Agora, quando ele vai falar com os romanos, você percebe um tratamento completamente diferente, utilizando justamente isso que está falando. Preside na caridade. Ora, quem preside é o presidente. Perfeito. Certo? E o único contra-argumento que eu recebi sobre isso é que foi alguém que disse que ele preside na região dos romanos somente, o que é esquisito, porque Pedro é o chefe do colégio apostólico. Exato. E não faz sentido, porque ele está falando direcionado à igreja de Roma. Então ele está falando a igreja de Roma preside na caridade a igreja de Roma, não faria sentido. Então quando ele fala que preside na caridade, ele está falando que a igreja de Roma preside a totalidade da igreja na caridade, a igreja universal na caridade. E depois ele explica que Roma, a igreja romana, ela não tem inveja de ninguém, porque ela ensina todas as outras e, enfim, não é ensinada por ninguém, né, como pressuposto implícito.
Mas isso é impressionante, porque isso é no século ainda 1 para o 2, na transição do 1 para o 2, é um santo bem primitivo. E se a gente lê ele em contexto também com Santo Irineu de Lyon, que também era discípulo de São Policarpo, que era outro discípulo de São João, a gente vai ter que a Igreja Romana, já no início da Igreja, lá no século 1 e 2, ela era a príncipe, ela era quem tinha a principalidade mais poderosa em toda a Igreja Universal. Isso não vê atribuído a mais ninguém. Santo Irineu, e esse texto ele é muito forte, porque ele fala que devem necessariamente estar de acordo com ela os fiéis de todos os lugares. Por quê? Porque ela possui a potentiorum principalitatis, ela possui a principalidade mais poderosa. Esse termo, principalidade, vai depois ser desenvolvido organicamente para principado e depois primado, primazia, que é o termo que a gente usa habitualmente para se referir ao papado, para se referir a essas prerrogativas de chefia da Igreja Universal do Bispo de Roma. Perfeito. E eu acho que, ainda sobre essa carta de Santo Inácio, o que eu achei interessante é o seguinte, ele era o terceiro bispo de Antioquia, ou seja, uma série de Petrina, falando muito positivamente na questão de presidência de outra sede petrina, ou seja, reconhecendo, na minha visão, que a sede romana, ela antecede na principalidade a sede de Antioquia. Perfeitamente. E a gente também, ao longo da história, vai ter, por exemplo, o Concílio de Sárdica. No Concílio de Sárdica, a gente vai ter Roma julgando o patriarca de Alexandria, se opondo ao patriarca de Antioquia, que na época era eusebiano, seguia até um ramo do arianismo. E aí a gente vai ver na encíclica que é escrita por Ósio de Córdoba ao Papa São Júlio I, que os bispos de todos os lugares devem recorrer à sé do apóstolo Pedro, que é a cabeça de toda a igreja. Isso, quem fala é o Concílio de Sárdica. Ou seja, aqui está sendo reconhecido que a sé de Pedro, por antonomásia, é a sé romana. Tanto é que ela pode restituir ao episcopado um bispo, que era patriarca de Alexandria, que era Santo Atanásio de Alexandria. A gente também, mesmo antes de Nicéia, vai ver a Igreja Romana julgando os patriarcas de Alexandria e de Antioquia, quando ela julga Paulo de Samósata, que foi bispo da cidade de Antioquia, e também julgando e absolvendo São Dionísio, de uma acusação que tiveram feito praticamente de um arianismo, para simplificar. Isso tudo é muito impressionante, porque Roma já julgava essas outras igrejas, mas nunca era julgada por elas. Então, tem sim uma singularidade da igreja romana que a gente não encontra nas igrejas alexandrinas e nem na igreja antioquena. Perfeito. E outra questão que é sempre levantado, tá? Isso aí, uma vez eu tenho alguns diálogos com alguns pastores no sentido de tentar fazer, de fato, um diálogo de posições teológicas sempre de maneira muito respeitosa, né? Então, eu encontrei um bom companheiro nesse sentido e a gente sempre debate. Uma das coisas que ele me trouxe foi a questão de que em Roma não existia monoepiscopado nos primeiros séculos, né? E eu achei muito esquisita essa posição, porque você tem algumas listas dos papas dos primeiros séculos. Então, como você citou, Egésipo, a lista de Egésipo, embora acho que a gente não tenha mais acesso a ela hoje, a gente tem citação dela, ela data do ano de 160 e ele possivelmente esteve em Roma, né? E no ano 180 você tem essa lista de Santo Irineu de Lyon do ano 180. E já falando quem são os sucessores de São Pedro desde o início, ou seja, como que não tem monoepiscopado é um negócio que para mim é uma tese, assim, uma tese de ontem, não é possível. Exato. Não, assim, o que a gente tem de concreto? Os protestantes amam citar aqueles que são os historiadores críticos, que são normalmente cristãos liberais ou então ateístas, que gostam de negar a existência de monoepiscopado em Roma. Só que isso é contradito pelos próprios pais da igreja, do próprio século II, como Santo Irineu de Lyon e também como Egésipo, Santo Egésipo. Porque os dois vão dizer que São Pedro foi o primeiro bispo e vão traçar uma genealogia, uma lista completa de bispos de Roma. Então é uma escolha mesmo que tem que ser feita. Ou a gente vai ficar com aqueles historiadores críticos, ou a gente vai ficar com os pais da igreja, com Santo Irineu e com Egésipo. A grande questão aqui é porque esses mesmos historiadores críticos, eles negam a autoria apostólica dos evangelhos. Então, se a gente quer dizer que eles estão corretos e tem que ser considerado o método crítico histórico para avaliar os dogmas da igreja, a gente também vai ter que chegar na conclusão que os evangelhos não são autênticos. Isso é uma consequência lógica da gente utilizar o método histórico crítico que nega o monoepiscopado.
Mas, assim, no século II, a gente já tem esse consenso de que havia monoepiscopado em Roma através de Irineu e Egésipo. A partir do século III para o IV, então, essas listas vão ser abundantes e vão estar espalhadas no mundo inteiro. Então, Lucas, na minha visão, eu percebo que é um pouco de teoria da conspiração. Por quê? Porque isso pressupõe que o mundo inteiro, ao mesmo tempo, resolveu dizer que Roma tinha bispo. E o pior, que Roma tinha um bispo que era São Pedro. Ou seja, eles que conflitavam para tudo, para as menores coisas, o mundo inteiro, Oriente e Ocidente, começaram a concordar que, de fato, Roma veio de São Pedro, Lino, e os nomes muito parecidos, se não idênticos, entre todas as listas. Então, tudo isso que a gente percebe mostra que, de fato, é mais credível se acreditar nos pais da igreja do que nos historiadores críticos que negam a autoria apostólica dos evangelhos. Então, realmente, eu fico com Santo Irineu de Leão, eu fico com Santo Egésipo, que são testemunhas que aprenderam com os próprios apóstolos ou com os sucessores dos apóstolos sobre o que tinha acontecido na igreja dos primeiros séculos. Mas mesmo nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, ele estabelece o que é uma igreja, ou seja, o que de fato é uma diocese, ou seja, que tem um bispo, tem presbíteros, ou seja, padres e diáconos. E ele diz que quando não tem essa estrutura, se eu não me falha a memória, não seria considerado uma igreja. Ou seja, como que alguém que está escrevendo, dizendo que a igreja de Roma é aquela que preside na caridade, digna de honra, digna de louvor, digna de tudo, não tem uma estrutura dessa. Ou seja, é uma contradição que ele viveu no ano... Ele morreu no ano 107. Exato. Ele conheceu o pessoal ali, cara. Não, exatamente. Então... E assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter... porque quem que inventou essa teoria? Que isso não é nada atestado com os fatos. Quem criou foi um padre, Sullivan. Só que essa tese, a meu ver, não é tão credível porque a gente vai ter que assumir que os pais da igreja do século II estavam errados nessa matéria. Eles que aprenderam com os sucessores dos apóstolos. A gente está falando de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, por exemplo, ele era discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João. Então aqui, para mim, e que o mundo inteiro, ao mesmo tempo, começou a acreditar numa falsidade, numa fantasia. E se a gente pega, por exemplo, um outro acadêmico erudito que eu prefiro sobre essa questão do monoepiscopado, que é o David Albert Jones, ele vai dizer que, por exemplo, a gente já encontra indícios do monoepiscopado romano até nos textos de Clemente, do Papa Clemente de Roma. Por quê? Porque Clemente de Roma ele vai estar fazendo uma alusão, segundo esse acadêmico, às 3 ordens maiores, que seria justamente quando ele fala no seu capítulo 40 a 41 da Epístola aos Coríntios o seguinte: pois ao sumo sacerdote foram atribuídos seus próprios serviços peculiares, e aos sacerdotes foi prescrito seu próprio lugar próprio. E sobre os levitas, diáconos, recaem seus próprios ministérios especiais. O leigo está obrigado pelas leis que pertencem aos leigos. Então, aqui o que ele vai estar dizendo? Ele vai estar mostrando que a igreja já tem um sumo sacerdote, os diáconos, né, os levitas, e também tem a figura do sacerdote. Aqui está mostrando bem o sumo sacerdote sendo utilizado como bispo, porque é assim que Hipólito de Roma, é assim que Tertuliano e diversos outros pais, São Jerônimo, a Didascalia Apostolorum também usa sumo sacerdote para se referir a bispos. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe que ele já faz essa distinção entre sumo sacerdote, levita, diácono, né? E também o sacerdote, o presbítero. E esses termos, eles vão sofrer, sim, com certeza, um desenvolvimento terminológico, um desenvolvimento orgânico, de algo que já era crido, ainda que não se usassem as palavras que a gente está acostumada com toda a sua perfeição, que é bispo, presbítero e também o diácono. Mas a doutrina já era professada. Isso quem fala é o David Albert Jones. Então é algo que já é crido e também já é atestado pelos próprios acadêmicos. Mas, assim, com todo respeito, eu prefiro ficar com as listas do século II, dos primeiros cristãos, de Egésipo e também do próprio Santo Irineu. Por quê? Porque lá, claramente, está sendo atestado que existia monoepiscopado na cidade de Roma. Cara, eu acho que não tem como não tem como fugir da patrística. Porque isso que você falou é de um poder, vamos dizer assim, apologético brutal. Porque alguém que diz que só a escritura basta, e aí você tem um problema com relação à autoria dos evangelhos. Porque, se eu não me engano, somente o evangelho de São João, não sei se o de São Lucas também, não aparece o autor. O autor é identificado nos escritos de Santo Irineu de Lyon. Do século II para o III. Exato. Né? Ou seja, se você não aceita a patrística
como uma fonte de autoridade legítima, como que você sabe quem escreveu os evangelhos, tirando o evangelho de São João que ele está identificado? Negar o monoepiscopado em Roma é negar os pais da igreja. É afirmar que Santo Irineu e também que Santo Egésipo, eles estavam errados. Eles falsearam a história. Assim, eu prefiro seguir o que os pais ensinaram, o que os padres da igreja ensinaram e foi transmitido ao longo dos séculos. Ah, mas porque agora a maioria do método histórico crítico é o que eu acabei de falar. Eles também negam a autoria apostólica dos evangelhos. Então, se for para dar credibilidade, eu prefiro dar credibilidade para Santo Irineu e Egésipo. Faz todo sentido. Agora, Lucas, vamos para a questão, né, que acho que vai ser mais um diálogo agora com os ortodoxos, tá? E aí, Perfeito. eu queria que existe uma confusão no Brasil muito grande com relação ao que é a Igreja Católica, o que é a Igreja Ortodoxa Oriental e o que é a Igreja Ortodoxa Bizantina, tá? E eu acho que vai primeiro um esclarecimento daí. O que é a Igreja Católica e quais são as 24 igrejas que compõem a Igreja Católica? Não precisa só citar o nome, mas explica um pouco de como que funciona essa estrutura. Não, vamos lá. A Igreja Católica ela é formada por diversas igrejas sui iuris. O que isso significa? São comunidades que estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que não possuem o mesmo rito. Então a gente vai ter, por exemplo, a Igreja Melquita, a Igreja Maronita. Todas elas concordam no essencial, concordam na doutrina da fé. Entretanto, possuem disciplinas diferentes. É como se, a grosso modo, a gente pudesse falar que tivessem missas diferentes, missas distintas. O modo de celebrar a liturgia dos católicos orientais não é igual ao modo de celebrar a liturgia da maior parte da igreja, que é a igreja latina. Mas eles estão fazendo parte do corpo místico de Cristo e fazem parte da igreja católica justamente porque eles professam os mesmos dogmas. E muda o rito, né? Mas a missa no sentido de sacrifício do altar continua sendo a mesma. Exatamente. E a mesma doutrina, isso é o essencial. A gente tem unidade de fé, que é o que justamente os evangelhos nos exortam. A gente não vai discordar de um católico melquita no essencial, que é a doutrina da fé. A gente pode discordar em questões disciplinares, de uso de barba, de padre casado antes da ordenação ou não, mas assim, o essencial, unidade. O essencial, eles reconhecem que o bispo de Roma tem o primado de jurisdição, não somente de honra, correto? Reconhecem. Por exemplo, a gente vai ter os católicos melquitas, que faziam parte da igreja dita ortodoxa, né, da igreja grega, e que, a partir do patriarca de Antioquia, Cirilo VI Tanás, eles vão começar a fazer parte da Igreja Católica, vão voltar a comunhão para a Igreja Católica e reconhecer os dogmas do Concílio de Florença, que foi um concílio que teve a participação de todos os delegados patriarcais. A gente vai ter a ratificação de todo o Oriente para esse Concílio de Florença, mas depois que Constantinopla cai, eles voltam para o cisma e até por uma questão de pressão otomana, pressão dos islâmicos, a Igreja dita ortodoxa, ela se separa novamente da Igreja romana. Mas isso tudo é muito interessante, porque, de fato, a visão que um católico oriental tem sobre a primazia papal é a mesma visão que um católico latino. O Papa é o chefe da Igreja Universal. Isso, então, é muito diferente do que vai ter um ortodoxo grego, um ortodoxo russo, porque eles têm uma visão da primazia de honra. O bispo de Roma seria apenas um título honorífico, seria apenas o primaz, mas não teria uma jurisdição para toda a igreja. Ele só teria uma jurisdição, no máximo, e isso alguns só que defendem, apelativa. Ou seja, um bispo deposto poderia apelar para o Papa, poderia apelar ao bispo de Roma. Nos dias de hoje, como eles entendem que o Papa caiu em suposta heresia, em razão do filioque, eles atribuem esse primeiro lugar à Igreja de Constantinopla. E é muito interessante, porque eles não conseguem conceituar de modo objetivo a questão da primazia. A Igreja de Constantinopla, ela excomungou. O patriarca Bartolomeu não está em comunhão com a Igreja russa, justamente em razão deles não conseguirem chegar em consenso sobre quais são as prerrogativas do primaz da Igreja Universal. Bartolomeu afirma, não sei se você acompanhou isso daqui, que a Igreja de Constantinopla é a primeira sem iguais, que ele é o cabeça da Igreja, e também afirma que ele pode conceder autocefalia para a Igreja ucraniana. Já os russos negam, dizem que ele está numa heresia neopapista. E é muito interessante porque eles não podem comungar. Um não pode comungar, o fiel da jurisdição russa não pode comungar com o fiel da jurisdição de Constantinopla. Então, assim, aqueles que querem dizer que a nossa visão eclesiológica do primado é errada, primeiro tem que saber definir o que é primado. Primeiro tem que saber chegar num consenso, eles tanto falam em consenso, sobre o que seria
a primazia do Bispo de Roma e também a primazia em geral dentro da Igreja Universal. E quais são essas prerrogativas? Não, perfeito. E eu acho que agora você estabeleceu muito bem o que é a Igreja Católica, ou seja, são 24 igrejas particulares ou sui iuris que reconhecem que o Bispo de Roma, ou seja, o Bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, é aquele que tem a jurisdição universal e é o mesmo, no final das contas, acaba sendo os mesmos dogmas, o mesmo catecismo, talvez, ou eles têm um catecismo... Sim, eles podem fazer catecismos próprios, assim, no seguinte sentido, não de negar os dogmas que são professados pela Igreja Católica, mas, de fato, podem expor a mesma fé de um modo diferente. Então, por exemplo, eles podem pegar a questão da teose, que era uma doutrina propriamente oriental, mas também o Ocidente professa, e podem explicar dentro dos seus textos e livros disciplinares que rodam pelas suas jurisdições, pelas suas dioceses. Mas é aquilo, o essencial é que eles têm que ter a mesma fé dos concílios ecumênicos da Igreja Católica e das definições solenes do Bispo de Roma. Então eles não podem, por exemplo, negar que Maria é rainha do céu, que Maria foi assunta aos céus, porque eles mesmos juraram obediência ao Papa e também aos concílios ecumênicos. Eles subscrevem os 21 concílios ecumênicos. Subscrevem os 21 concílios. Tá. Porque justamente, se você nega um dos concílios ecumênicos, você está apartado da igreja. Você não é. É claro que aí vai ter toda a discussão se um concílio é pastoral ou não, mas se você nega uma definição, melhor dizendo, de um concílio ecumênico, você não pode se dizer católico. Então, eles não vão negar. A própria questão do purgatório, eles professam, os católicos orientais, não é? Também professam o filioque, apesar de não recitar o filioque no credo, mas eles são genuinamente católicos. São ritos que, de fato, lutam muito para que não sejam latinizados, para que eles mantenham a riqueza da tradição litúrgica e disciplinar oriental, mas desde que respeitando os dogmas que são definidos pelo primagem de toda a igreja, pelo cabeça de todas as igrejas, que é o sucessor de Pedro, o Papa Leão. E eu acho que ainda sobre essa definição de termos que a gente está fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque o pessoal às vezes discute nos comentários e assim, o cara não sabe o que ele está falando, porque ele acha que a igreja ortodoxa é uma igreja só. Não é. Você teve um ramo que surgiu a partir do Concílio de Calcedônia, em 451, que os ortodoxos orientais, que negam ali a dupla natureza de Cristo, né? Ou pelo menos eles dizem que é uma outra linguagem, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, mas você também tem um outro ramo que surge, então, com o cisma de 1054, tá? Explica um pouco de como que funciona isso. Esse pessoal está em comunhão, os dois usam o termo igreja ortodoxa, mas eles estão em comunhão, eles têm a mesma doutrina? A verdadeira igreja ortodoxa é a igreja católica, porque a igreja católica é quem guarda a ortodoxia da fé, ela não inova. Ela, muito pelo contrário, professa a mesma fé dos nossos pais, mas com um desenvolvimento terminológico e orgânico ao longo dos séculos. Mas vamos lá, qual é a diferença dessas igrejas ditas ortodoxas e todas estão no Oriente? A gente vai ter, em primeiro lugar, o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia aconteceu no século V e ele vai proclamar que Nosso Senhor Jesus Cristo ele tem duas naturezas. Assim sendo, o patriarca de Alexandria da época, Dióscoro, ele vai se opor, ele não vai querer seguir, e aí ele vai ser excomungado e deposto pelo Papa Leão, segundo a seção 3 do Concílio de Calcedônia, e, consequentemente, quando ele volta para a sua cidade, ele funda uma igreja. Ele vai ser deposto no concílio, mas aí que está a grande questão. Quando ele é deposto, ele é substituído por outro bispo, que assumiu a diocese de Alexandria e passou a ser o bispo de Alexandria. Então aqui a gente vai ter uma divisão, porque Dióscoro vai dizer que ele continuava sendo bispo e ele vai fazer um sucessor. E assim continua uma igreja cismática, uma igreja que está fora da comunhão com a igreja principal, com a igreja visível. Por outro lado, a gente tem em 1054 essa igreja que era una, que era a igreja calcedoniana, sendo dividida. Quando o patriarca Miguel Cerulário, ele vai querer brigar com o bispo de Roma por questões disciplinares, primordialmente, como o uso de barba, como também a questão do pão ázimo, que era usado na liturgia latina, e ele entendia que tinha que ser o pão fermentado, coisas muito pequenas, mas que para eles era um problema real. E aí ele vai ter essa separação e, posteriormente, eles vão querer dar um pano de fundo doutrinário, vão querer acusar o Papa de heresia e vão falar da questão do filioque, que foi uma discussão que teve na época de Fócio, né, que foi no século IX, mas que não era primordialmente o que estava sendo conflitado lá em 1054, que era, de fato, um apego excessivo que ele tinha pela disciplina oriental. Então, essa igreja, que é a igreja ortodoxa oriental, igreja cópita, igreja da Armênia, igreja, por exemplo,
da Etiópia, elas não aceitam o Concílio de Calcedônia. Já essas igrejas ditas, a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Russa também, a Igreja de Constantinopla, ela vai ser a igreja que surge a partir de 1054 com essa ruptura entre o Oriente e o Ocidente e, de fato, é uma ruptura que até hoje é muito triste, porque no Concílio de Florença e no Concílio de Lyon, eles vão querer voltar para a unidade da igreja, a gente vai fazer um concílio, a união vai ser proclamada, mas sempre por uma questão política, por exemplo, em questão de Florença, os orientais, eles vão, depois que Constantinopla cai, vão ter que ser obrigados a mudar o patriarca que o sultão otomano escolhe é um patriarca anti-latino para justamente garantir que não vai ter uma ajuda militar do Ocidente para reconquistar Constantinopla. E ele coloca o patriarca bizantino mais oponente possível contra a Igreja Romana, e assim, em 1848, através de um sínodo de Constantinopla, eles vão repudiar essa união de Florença. Mas então são duas igrejas distintas. Uma igreja é calcedoniana, outra igreja é não calcedoniana. Então são dois orientes, assim, a meu ver, dois orientes cismáticos. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: depois desses dois concílios, o Concílio de Lyon, que foi no século XIII, e no Concílio de Florença e Ferrara, você teve então acho que a união se deu mais em Florença mesmo, não em Lyon não tanto. Mas ao longo dos séculos, parte de todas essas igrejas voltaram à comunhão com Roma e constituíram, portanto, igreja sui iuris, certo? Certo, exatamente. Então você tem os coptas católicos, os armênios católicos, você tem os antioquenos, que a igreja maronita também Exato. Os coptas católicos vieram justamente desses que eram não calcedonianos, que seguiram Dióscoro, mas que depois perceberam que quem estava certo era a igreja romana. E aí a gente vai ter também, em Florença, eu acho muito belo o que o patriarca Filoteu de Alexandria escreve. Ele diz que quem não seguisse o concílio ecumênico de Florença estava em heresia, estava excomungado da Igreja Católica. E assim, isso para consagrar e celebrar a união que tinha sido estabelecida. Só que, infelizmente, seus sucessores, por pressão otomana, não vão conseguir segurar essa união, e aí volta a ter esse cisma. E só fazer uma pergunta, assim, da sua opinião. Você acha possível ou provável a reunificação da Igreja Católica, e aí eu digo as 24 igrejas sui iuris, com igrejas vindo da ortodoxia oriental ou da ortodoxia bizantina? Eu acho, pelo que eu estava pesquisando, o mais provável é que não venha de nenhuma dessas duas, a primeira igreja que se reunifique. Pode ser a igreja assíria do Oriente, que é um outro caso que rompeu lá no Concílio de Éfeso, né? Parece que eles estão tendendo um pouco mais. Enfim, qual que é a sua opinião? Atualmente é muito difícil, porque o patriarca de Constantinopla não quer abrir mão de negar o filioco e fala que a infalibilidade papal é a principal divisão, né? Então, assim, a gente teria que, através de um concílio ecumênico, porque eles são conciliaristas. A Igreja Ortodoxa Oriental, atualmente, grega, né, bizantina, ela é conciliarista, ela acredita na infalibilidade dos concílios ecumênicos. Então, por isso que foi feito 2 concílios, o de Lyon e depois o concílio de Florença, para tentar reunificar. Então, se a gente quisesse uma reunificação, deveria ser justamente através de um concílio onde se chegasse num consenso sobre o filioco, que eu penso que isso até dá para a gente chegar, mas principalmente sobre a extensão da primazia papal e explanar sobre a questão da infalibilidade, que para eles é muito diferente. Só que é aquilo, a infalibilidade papal, como a gente acabou de conversar, ela foi professada, assim, pelo Oriente católico, pelo Oriente cristão, no 6º Concílio Ecumênico, através do Papa Santo Agatão, que fala explicitamente que a Igreja Romana permaneceria imaculada até o fim, em razão da promessa de Lucas 22, e também da Fórmula Hormisda, que todo o Oriente assinou. Na Fórmula Hormisda, a gente vai ter o Oriente dizendo que as palavras de Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foram provadas verdadeiras pelo transcurso da história, justamente porque na sede de Roma a ortodoxia permaneceu inalterada. E também fala que Roma possui a integralidade da fé cristã. Fala que quem está separado da Igreja Católica, isso é, daqueles que discordam da Igreja de Roma, da Sé Apostólica, não deve mais ser mencionado nos dípticos. Ou seja, aplica as promessas de infalibilidade de Mateus 16, 18 e também de Lucas 22 para
a Igreja de Roma. Então, se a gente fosse chegar num consenso, se a gente fosse tentar uma reunificação, eu penso que a gente teria que explanar justamente esses consensos que nós conseguimos no primeiro milênio, que foram para essa questão da fórmula hormizda e também do Sexto Concílio, onde a infalibilidade foi defendida. Nossa, você falou diversos assuntos aqui e surgiu diversas perguntas. A primeira delas, vamos conversar então por esse último termo, a fórmula do Papa Hormisdas, que se dá em 515 depois de Cristo, né? Perfeito. Se você tiver, não sei se você consegue puxar ela aí, Consigo. mas eu acho que assim, esse é um dos argumentos mais fortes do reconhecimento dos orientais com relação ao papado, né? Se eu não me engano, a fórmula de Hormisda ela foi ratificada pelo patriarca de Constantinopla, João II, né? E o número que eu tenho aqui de clérigos que ratificaram ela também é de 2.500, é isso mesmo? Exatamente. Nossa. O Oriente inteiro ratificou a fórmula do Papa Hormisda. E eu vou te explicar o porquê. Fala um pouco do contexto, o cisma cassiano, né? É isso que, para mim, a melhor prova do papado está no cisma cassiano. Tá. O que foi o cisma cassiano? O cisma cassiano foi um acontecimento que teve na história da Igreja onde o patriarca de Constantinopla seguiu e fez com que todos os patriarcas orientais seguissem um édito imperial, um decreto que o imperador fez, negando, ao menos implicitamente, a ecumenicidade de um concílio que tinha sido realizado, do concílio de Calcedônia, justamente porque ele queria agradar esses cismáticos que tinham saído da comunhão da igreja com Dióscoro, que a gente acabou de conversar. E aí o que acontece? O Oriente inteiro, todos os patriarcas vão ratificar esse édito enódico e vão sair da comunhão com a Igreja de Roma, vão remover o Papa dos dípticos. E esse acontecimento vai marcar o quê? Duas igrejas rivalizando. Isso daqui a gente vive até os dias de hoje. É claro que foi consertado por um tempo e em 1054 voltou até a ruptura. Mas a gente teve, então, essa divisão. A gente teve o Oriente dizendo que era a verdadeira Igreja Católica Ortodoxa e teve o Ocidente, através do Papa Félix III, depondo esses patriarcas, principalmente depondo o cabeça desses patriarcas, que era o bispo de Constantinopla, Acácio de Constantinopla, unilateralmente. É uma deposição de um bispo de Roma contra um patriarca oriental. O mais interessante é porque a gente vai ter, antes de todos os patriarcas assinarem, a gente tem o patriarca de Alexandria dizendo que Roma que estava com a razão. João Talaia vai ser deposto por isso. O imperador vai dizer, você quer seguir o Papa? Você vai ser deposto. Num ato de césaropapismo, né? O imperador querendo ser Deus, querendo se colocar na frente da igreja. E aí é muito interessante, por quê? Porque o papado não só vai restituir, ao menos juridicamente, formalmente, canonicamente, a sé para o bispo João Talaia de Alexandria, como também vai depor unilateralmente, sem um sínodo ecumênico, o patriarca Acácio de Constantinopla. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, o Papa São Gelásio, ele vai dizer que a Igreja Romana tinha a jurisdição sobre a Igreja inteira. São esses os termos ipsilíteres que ele usa. Então vai ficar essa ruptura, essa divisão. Isso é o cisma acaciano. Por quê? Porque Acácio, o patriarca de Constantinopla, ele saiu da unidade da Igreja visível. Ora, e quem é que prevaleceu nessa contenda? Foi a Igreja Romana. Como que eu sei disso? Através da fórmula do Papa Hormisda. Na fórmula do Papa Hormisda, tanto Acácio quanto todos os patriarcas que tinham aderido ao enótico são anatematizados, são removidos dos dípticos. E aí a gente vai ter justamente Roma sendo vista como infalível, como tendo a integridade da fé, e daqui por diante era prometido que aqueles que discordassem dos ensinamentos da sé apostólica estavam fora da Igreja Universal. Todo o Oriente, o sucessor de Acácio, que na época era o patriarca João, vai assinar. A gente vai ter, portanto, um consenso tanto dos patriarcas quanto do imperador. O próprio imperador Justiniano vai ratificar isso para o Papa Agapeto, posteriormente. Então, essa fórmula ela vai ser recordada tanto no Vaticano I quanto antes, no 8º Concílio Ecumênico, né, contra Fócio de Constantinopla. Todos os bispos orientais, como Santo Inácio de Constantinopla, que é santo também para eles, vão ratificar a infalibilidade papal e vão prometer e jurar o libelo, né, a fórmula do Papa Hormisda, de que as promessas de Mateus 16:18 são verdadeiras, porque em Roma nunca nós tivemos heresia. Você tem a fórmula de Hormisda aí? Eu acho que é muito interessante você puder ler um pedaço dela. Tenho sim. Então lê um pedaço aí pra gente, porque, pessoal, isso aqui ele tá falando, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, foi assinado por 2.500 bispos, é isso mesmo? Pela totalidade da igreja. Eu não acredito. E pelo patriarca de Constantinopla, ou seja, olha o que eles assinaram. Pode ler. Perfeitamente. Vamos lá.
A primeira condição para a salvação é a preservação da fé ortodoxa, e em nenhum caso é a salvação afastar-se das doutrinas dos padres, pois é impossível que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não sejam verdadeiras. E a sua verdade foi provada pelo curso da história, uma vez que na Sé Apostólica de Roma, a ortodoxia sempre foi preservada e inalterada. E ele continua, anatematizamos o Acácio de Constantinopla, bispo anátema da Nova Roma, e todos aqueles que permanecem em contato e em companhia com ele. E o mais impressionante está aqui no final. Portanto, permanecendo fiéis, como dissemos acima, e seguindo em todas as coisas a Sé Apostólica e pregando todas as suas decisões, ratificamos e aprovamos todas as cartas do Papa São Leão, que escreveu em respeito da fé cristã. E espero ser considerado digno de estar com vocês em união com a Sé Apostólica, com que a Sé Apostólica de Roma prega e ensina, na qual, na Sé de Roma, se encontra toda a verdadeira e perfeita segurança da fé cristã. Agora o principal também. Prometo que, de agora em diante, aqueles que estão separados da Igreja Católica, ou seja, aqueles que discordam do ensinamento da Sé Apostólica, não serão mencionados durante os sacramentos divinos. Mas, se eu violar o menor dos meus testemunhos, que assino nesta imprensa, então me declaro cúmplice daqueles que condenam. Nossa. Isso foi assinado por Oriente e Ocidente. Aqui, reiterando, a gente tem explicitamente a defesa da infalibilidade papal e da indefectibilidade da Igreja de Roma. Eles gostam de falar tanto, a nossa igreja é a dos 4 patriarcas. Tudo bem, mas no cisma cassiano, os 4 patriarcas e o imperador estavam fora da igreja, estavam anatematizados. Por quê? Porque eles inovaram, eles saíram da comunhão com a cátedra de Pedro, de onde a unidade sacerdotal tem origem, onde a perfídia nunca pode ter entrada. Pelo que eles estão falando nessa fórmula aqui, parece que ser católico, isso que eles assinaram, tá? Ser católico é estar em comunhão com Roma. É isso que tá escrito. Perfeitamente. Nossa, então é assim, pessoal, não dá pra entender. Porque se o pessoal assinou isso aqui mesmo, 2.500 bispos, uma fórmula como essa, não sei porque tem briga mais, porque foi escrito. Enfim, tudo bem, mas vamos lá. Outra pergunta que eu gostaria de fazer pra você, Lucas, é uma questão voltada ao filioque, tá? Sim. O filioque, eu acho que se você puder explicar o que é, explicar no credo, etc. E o porquê dessa dissensão. Eu tô tendo, nas minhas aulas da pós-graduação, o meu professor tinha até comentado, né? Parece que nos acadêmicos, eles já estão entendendo que isso talvez seja uma questão mais terminológica. Um tá falando uma coisa e o outro tá falando outra coisa, no sentido de que ambos acreditam que a monarquia do pai é preservada independentemente da forma como você explica esse dogma. Você pode, então, portanto, explicar o dogma e explicar se de fato é conciliável as duas posições? Não, perfeito. A questão do filioque é um dogma que realmente sempre foi professado pela Igreja Latina, pelos pais da Igreja Ocidental e também por boa parte dos pais da Igreja Orientais. Entretanto, qual é o grande problema? Quando foi composto o Credo Niceno, se falou que o Espírito Santo procede do Pai. E ficou silente quanto à procissão do Espírito Santo pelo Filho, né? Uhum. E aí, os ortodoxos, a partir disso, pegam também um bloqueio que foi feito a adições do credo e afirmam que o Espírito Santo procede apenas do Pai e que se a gente tentar adicionar algo ao credo, a gente está anatematizado com base nesse cânon 7 do Concílio de Éfeso. Entretanto, qual é o grande problema canônico desse argumento dado pelos orientais? É que o segundo concílio ecumênico, que tudo bem, ele não começou sendo ecumênico, que é Constantinopla I, fez adições ao credo niceno. Ele fez adições enquanto ainda nem era ecumênico, quando ainda ostentava a autoridade de mero sínodo regional. Então, se a gente for levar ao pé da letra, esse concílio também fez adições. Se toda adição é proibida, então eles foram anatematizados. E não só isso, a gente vai ter algumas adições ao credo niceno, tanto é que a gente chama de credo niceno constantinopolitano. E o bloqueio que foi feito em Éfeso foi feito apenas para o credo de Niceia, não foi feito para o credo de Constantinopla. E também, durante o Quinto Concílio Ecumênico, a gente vai ter algumas complementações, algumas adições ao credo niceno, e justamente, como os pais da igreja sempre defenderam essa doutrina, e assim, é consenso entre os pais latinos, principalmente Santo Agostinho, no seu Tratado sobre a Trindade, ele vai expor isso de modo espetacular.
Muitos orientais, eles tentam, às vezes, negar até a santidade de Agostinho. Nossa. Tentam negar a santidade de Santo Agostinho ou de Fulgêncio de Ruspe, porque justamente eles defendiam a doutrina de que o filho ele podia proceder também, melhor dizendo, o Espírito Santo procedia do pai e do filho. Então, de fato, na minha visão, é um problema canônico que eles não conseguem, porque é muito fraco falar que o Cânon 7 proíbe todo tipo de adição, tendo em vista que foram feitas ao longo da história da igreja diversas adições e nem por isso a gente entendeu que eles estavam inovando. Não é uma inovação, muito pelo contrário. Os pais não podem errar. E se um consenso, que é o consenso dos pais latinos, afirma que o Espírito Santo também procede do filho, a gente não pode dizer, não, eles todos estavam errados e vamos considerar só uma parte dos teólogos orientais do passado. Eu acho que é muita pretensão. Eu acho que tem também, talvez, existe esse debate, né? Alguns padres orientais que defendiam o filioque. Se eu não me engano, posso estar errado, eu já ouvi de São Máximo Confessor e talvez São Basílio. Não, exatamente, a gente consegue encontrar. Só que eles vão sempre ficar tentando fazer distinções, a meu ver, arbitrárias sobre procissão energética, procissão hipostática, e a gente vai ficar num debate semântico eterno. A verdade é que tem que ter o pessoal tem que querer resolver o problema. Se os bispos sentarem, assim como era complexo falar das duas naturezas de Cristo, é complexo falar da questão do filioque. Mas se eles conseguirem dialogar e chegar num consenso, assim como foi no Concílio de Florença, a gente pode, sim, ter um avanço nesse tipo de discussão. Eles aceitaram no Concílio de Florença, não aceitaram? Aceitaram, professaram o filioque. Assim, a Igreja Católica não exigiu que eles professassem nas divinas liturgias o filioque, recitassem no credo, mas queria que eles professassem a doutrina do filioque. Não falassem que é uma inovação, uma heresia, porque não é. Não é, a gente vai ter São Leão Magno, principalmente Santo Agostinho é quem sistematiza, quem fala de modo mais explícito. Então, enfim, de fato, na minha visão, eles que estão inovando ao rejeitar o consenso latino. E eu acho que a questão, acho que Santo Agostinho ele mata essa questão, porque, se eu não me engano aqui, ele interpreta a Trindade como o Filho sendo a imagem do Pai. Então o Espírito Santo procede do Pai como, vamos dizer assim, como a monarquia do Pai, ou seja, como fonte primeira, mas o Filho, por ser uma imagem do Pai, procede também o Espírito Santo dele por ser essa imagem, mas não como fonte principal. Perfeito. Então, assim, isso foi aceito em Florença no século XV, foi assinado por todos, menos por Marcos de Éfeso. Exatamente, menos por Marcos de Éfeso. Mas, assim, o interessante é porque a gente vai ter os próprios patriarcas, porque eles falam, os patriarcas não ratificaram, muito pelo contrário. A gente tem Gregório Mamas, que era patriarca de Constantinopla, tem José II de Constantinopla, tem também Metrófanes de Constantinopla. Todos esses patriarcas aceitaram a União de Florença, professaram como concílio ecumênico. Enfim, a gente vai ter o próprio Filoteu de Alexandria, e quem escreve isso é o principal acadêmico que fala do concílio de Florença, que é Giuseppe Gil. Ele vai dizer justamente que Filoteu de Alexandria defendeu a ecumenicidade do concílio de Florença. Então não tem como a gente negar um concílio que teve tanto a ratificação papal quanto a participação dos delegados com as delegações de fato inteiras de todos os patriarcados representados e também o próprio imperador ratificando na lei civil. Não tem como negar isso, a ecumenicidade, não tem realmente. E esse debate com relação à questão da adição do credo, né, sobre se foi um crime canônico ou não, a gente tem na história da igreja diversos outros credos que normalmente eles surgem refutando heresias locais, né? Então, você tem esse credo com o filioque adicionado ao credo niceno-constantinopolitano como uma resposta aos arianos presentes no Ocidente. Isso. Certo? Só que você também tem credos, por exemplo, credo de Atanásio, que existe a questão na questão da autoria, etc., mas também o credo siríaco, etc. Então, assim, se tudo isso for crime canônico, então... E a própria adição que fizeram em Constantinopla. A gente reza o credo niceno-constantinopolitano. O credo foi complementado. O credo ele foi desenvolvido organicamente. Então, a Igreja Romana, por exemplo, nem recitava credo no início da liturgia, lá nos primeiros séculos. Mas, de qualquer maneira, essas adições, elas podem acontecer quando há uma heresia nova. Isso, o próprio Fócio, no Concílio Fociano, vai deixar claro, vai deixar uma exceção lá, que as adições podem ser feitas quando surge uma nova heresia. Isso em 879. Então, a gente tem, sim, a possibilidade canônica da Igreja adicionar algo que não seja contraditório com o credo anterior ao próprio credo. E o Papa, enquanto cabeça da Igreja, enquanto a última voz da Igreja, mais ainda, ele pode sim, ainda mais na liturgia latina,
acrescentar a expressão do filioque, porque, novamente, eu reitero, a gente não está exigindo que o Oriente coloque também, recite no seu credo o filioque. A gente quer que eles professem a legitimidade e ortodoxia da doutrina do filioque. Excelente, Lucas. Eu tenho mais algumas perguntas ainda, mas aproveitando aí você que está com a gente até agora, por favor, se inscreva nesse canal. A gente está no nosso começo de projeto e a gente precisa bastante que vocês que têm interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de conversa bem profunda, enfim, possam nos apoiar, dando seu like, deixando seu comentário, deixando o seu follow, o seu se inscrever no canal, tá? Isso ajuda bastante a gente a continuar esse projeto. Agora, voltando, Lucas, para nossas perguntas, né? Uma das críticas que alguns ortodoxos fazem ao catolicismo e ao papado, principalmente, é que isso limita a questão de que existe de fato uma necessidade de uma igreja ser conciliar, ou seja, de ter concílios ecumênicos. Só que uma coisa que fui perceber, quantos concílios ecumênicos a Igreja Católica tem? 21. Exatamente. Quantos concílios ecumênicos a Igreja Bizantina tem? 7. E os não calcedonianos? 3, certo? Exato. Ou seja, assim, mesmo tendo toda a estrutura do papado desenvolvido, vamos dizer assim, chegando nessa forma final do Vaticano I, a gente teve muito mais concílio todo mundo junto. Eles conseguem fazer um concílio hoje, se eles quiserem? Não conseguem. Eles só acreditam nos 7 primeiros concílios ecumênicos. Uhum. E aí eles fazem concílios que eles chamam de pan-ortodoxos. Uhum. Não são concílios tais como os 7 primeiros, em termos de autoridade, mas que alguns defendem que são também vinculativos. Aí que está a questão, porque para alguns ortodoxos, eles, de fato, o concílio de Creta vale, para outros não vale. Só que concílio ecumênico pressupõe o Papa, pressupõe a cooperação. Uhum. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ter na seção 7ª, na seção 6ª, melhor dizendo, do concílio de Nicéia II, sendo dito que a ratificação papal, ou melhor dizendo, a cooperação papal é a regra dos concílios ecumênicos. Nossa! E isso vai ser explícito, vai dizer que o concílio de Hieria, que foi um concílio iconoclasta, que foi um concílio que aconteceu justamente sem a autoridade do Papa, era um concílio inválido, era um concílio ilegítimo. Por quê? Porque o concílio é o modo colegiado de exercício da primazia papal. O Papa ele pode, sim, pela sua própria autoridade, decretar um novo dogma, definir um novo dogma, mas ele também o pode fazer como São Pedro fez através do Colégio dos Apóstolos, do Colégio Episcopal. Então ele pode se juntar em um concílio ecumênico. Mas por que eu digo que isso é interessante? Porque o concílio de Calcedônia, ele vai refutar um concílio ecumênico que era o Latrocínio de Éfeso. O Latrocínio de Éfeso foi um concílio que foi aprovado por todos os patriarcas orientais e pelo imperador Teodósio II, que vai fazer ser obrigatório na lei civil, mas que não vai receber a ratificação do bispo de Roma, da época que era o Papa São Leão Magno. Isso vai anular o concílio, porque justamente um concílio ecumênico pressupõe o bispo de Roma, pressupõe que o Papa ratifique esse concílio. E aí, o Papa, como a gente lê na seção 10 do Concílio de Calcedônia, vai anular pela sua própria autoridade o concílio de Éfeso II. Esse concílio mataram o patriarca na porrada, não foi isso? Sim, exatamente, mataram na porrada. Eles não estavam nem vendo, eles não queriam dar espaço para leitura, por exemplo, da epístola do Tomo de Leão, que o Papa tinha enviado para o concílio. Não, eles queriam no tapetão aprovar lá, através do Dióscoro de Alexandria, Juvenal de Jerusalém, fazer um novo dogma, falar que, de fato, Cristo só tinha uma natureza e que o Papa Leão estava inovando, enfim. De qualquer maneira, a questão de um concílio ecumênico pressupõe, para a gente ter um concílio legítimo, pressupõe a ratificação papal. E aí a gente vai ter no concílio de Calcedônia, na seção 1, falando o seguinte: pois Dióscoro se propôs a sentenciar alguém sobre quem não tinha jurisdição. Ele tentou excomungar o Papa São Leão Magno. E aí completa: e ousou realizar um concílio sem a autoridade da Sé Apostólica, de Roma. Algo que nunca aconteceu e nem pode acontecer. Ou seja, sem a autoridade papal, é impossível se fazer um concílio ecumênico. Antes mesmo, com o Papa São Júlio, a gente vai ter Sócrates Escolástico e Sosomeno, que são 2 historiadores bizantinos, falando que já no início da igreja, no início do século IV, São Júlio, na época ainda do concílio de Sárdica, por exemplo, existia um cânone sacerdotal que tornava nulo todas as ordenanças que o clero faz sem e contra a autoridade e o consentimento do bispo de Roma. Então isso é impressionante. Por quê? Porque Sosomeno é um historiador eclesiástico
bizantino do século V. E ele vai estar dizendo que já no início do século IV era impossível haver um concílio legítimo, ainda que seja um concílio realmente autoritativo, sem a autoridade do Papa, sem a ratificação papal. É por isso que Éfeso II não é contado como ecumênico, é por isso que o Papa ele pôde dizer que o Papa São Leão Magno, que é santo para eles também, pôde dizer que pela sua própria autoridade não só anulou o latrocínio de Éfeso, como anulou o cânon 28 de Calcedônia. O cânon 28 de Calcedônia foi anulado e o melhor de tudo, Anatólio de Constantinopla, que era o bispo que estava sendo favorecido, pediu desculpa, né? Pediu perdão, falou que ele não tinha culpa por ter feito aquele cânone. Então, isso tudo é muito interessante, porque até o tempo, por exemplo, do patriarca João Escolástico, a Igreja Bizantina não considerava esse cânon, que era um cânone que foi aprovado num concílio ecumênico, como autoritativo, como universal. Então, a gente vai ter, de fato, o desenvolvimento histórico do papado, sem negar que, de fato, desde o início da Igreja, o Papa sempre teve a última palavra. Ele podia ratificar um concílio, confirma teus irmãos, confirma Fratres Tuo, ou ele podia também anular o concílio. Então, isso é impressionante. Não há concílio sem o Papa. Isso daqui não sou só eu que estou falando, o próprio São Nicéforo de Constantinopla vai deixar isso ainda mais explícito. A gente vai ter também o próprio São Máximo Confessor, São Máximo Confessor é interessante porque ele aplica a promessa de Mateus 16:18 para dizer que a Igreja Romana nunca será vencida pelos portões do Hades. Enfim, isso tudo mostrando o quê? Mostrando que o Papa ele tem uma autoridade singular dentro da Igreja para confirmar ou rejeitar, para ligar ou desligar. Então, isso tudo mostra o ofício singular de chefia do episcopado. Impressionante. Realmente, eu acho que é muito difícil a gente refutar o papado tanto biblicamente quanto historicamente, né? Exatamente. E sobre essa questão que você disse sobre o cânon 28, o cânon 28 de Calcedônia, pessoal, eles tentaram aprovar que Constantinopla tivesse os mesmos direitos de que Roma gozava. Certo? Exato. E eles aprovaram isso no concílio, mandaram pro Papa São Leão Magno ratificar, ele recusou e ainda fez o patriarca de Constantinopla pedir desculpa, né? Perfeitamente. Então isso é extremamente interessante. Bom, Lucas, sobre esse assunto do papado, mais alguma coisa que você acha que a gente deve tocar, que eu não toquei aqui, enfim, que você gostaria de trazer aqui pra gente? Eu acho que é importante a gente ponderar sobre duas coisas. A primeira, e todas estão relacionadas, que é a questão da Cátedra de Pedro, a Cátedra Petri. Por que isso é importante? Porque justamente é quando, a partir do século III para o IV, a gente vai ter a fundamentação jurídica da autoridade papal. O que seria a Cátedra de Pedro? A Cátedra de Pedro é o centro da unidade visível da Igreja. Quem está em comunhão com esse centro visível, que é a Cátedra Episcopal, onde São Pedro foi bispo e realmente exerceu a primazia, está dentro da Igreja. Quem está contra ela está fora da Igreja, é um cismático e um pecador. E aí a gente vai chegar aos pais da Igreja. São Cipriano de Cartago, ele fala expressamente no capítulo 4 do Tratado da Unidade da Igreja, que quem está em comunhão com a Catedral de Pedro faz parte da Igreja Católica. Quem se recusa a estar seguindo a comunhão com Pedro, se recusa a estar na comunhão da Igreja Católica. Ele vai deixar ainda mais expresso quando ele manda uma epístola ao Papa, dizendo que a Igreja Romana é a Cátedra de Pedro, é a origem de todo o episcopado, de onde a unidade sacerdotal tem origem, onde a perfídia não pode ter entrada. Depois a gente vai ter o próprio Papa Santo Estevão, que até chegou a conflitar com ele num certo momento, defendendo o mesmo. A gente vai ter São Jerônimo dizendo que a Cátedra de Pedro era a liderança da Igreja e que quem não estava de acordo com a Cátedra de Pedro estava fora da Igreja Universal. A gente tem Santo Optato de Milevo. Enfim, a gente vai ter também Santo Ambrósio dizendo mesmo no Concílio de Aquileia que a Igreja Romana é a cabeça de todo mundo romano e de onde fluem os direitos de tão veneranda comunhão para todas as pessoas. Então, isso tudo mostra o quê? Que quem está em união com Pedro está em união com a Igreja Romana e está fazendo parte do corpo jurídico da Igreja Católica.
Perfeito. Por último aqui, Lucas, antes da gente encerrar e te perguntar os 3 livros que você gostaria de indicar, Perfeito. Tem um argumento que eu ouvi uma vez de um pastor, quando a gente estava, enfim, conversando. Eu gosto sempre de ter essas conversas, tá, pessoal? Não é só porque o cara é de outra religião que eu não consigo conversar com ele. Não, acho que a gente tem que ouvir e saber conversar. Então, ele tem a opinião teológica dele, eu tenho a minha, né? Só que uma das coisas que ele apresentou para mim nessas nossas conversas é que, de fato, Roma tinha toda essa principalidade no início, só que Roma não participa dos 6 primeiros ou 7 primeiros concílios ecumênicos presencialmente. Então, até manda legados, né? Você tem os 2 legados Exato. papais, o legado Filipe no concílio de Éfeso, você tem outros legados papais nos outros concílios, mas o que eu apresentei para o pastor, e eu não sei se você vai concordar com isso, é que Roma fica na Itália e Constantinopla hoje é na atual Turquia. Exato. Né? Então imagina você deslocar um senhor de idade de 70, 80 anos, todo aquele trajeto, quando tá tendo guerra em todo lugar, você tinha em 450 e alguma coisa, você tem ali no pontificado do Papa Leão Magno, a invasão de Átila Uno. Exato. Então como que você vai viajar da Itália andando ou de barco pra Turquia? Então eventualmente você tem que mandar um legado mesmo, né? E nem necessário seria, porque os legados eles tinham poder de representação. Os legados falavam e agiam em nome do Papa. Então no concílio de Éfeso, por exemplo, os legados vão confirmar o que estava sendo feito por São Cirilo em nome do Papa. Também, quando a gente tem o concílio de Calcedônia, a mesma coisa vai acontecer. É justamente uma prerrogativa primacial, poder não participar diretamente do concílio e mandar legados para que fosse representado. O importante é ter representação, é ter a cooperação papal. Como eu te falei, na seção 6ª do segundo concílio de Nicéia é dito que sem a cooperação papal, sem a sinfonia do bispo de Roma, nenhum concílio vai ser considerado ecumênico. Então, desde que haja... E assim, nunca houve na história da igreja uma derrota papal em concílio ecumênico. Dos 7 primeiros concílios, todos, a posição do bispo de Roma foi juridicamente estabelecida e declarada pelo concílio ecumênico. Se a gente pega, por exemplo, e isso é muito interessante, no concílio de Calcedônia, cara, eles estavam anulando um primeiro concílio. Estavam dizendo, olha, esse concílio aqui que acabou de terminar, que o imperador Teodósio II morreu dizendo que era ecumênico, não vale nada, porque o Papa anulou. E aí a gente tem, então, esse segundo concílio, que era Calcedônia, e Calcedônia vai literalmente... o Papa achava que era até desnecessário, mas ele aceitou por uma questão disciplinar de bispos que tinham sido depostos no concílio latrocínio de Éfeso e que agora, como tinham sido depostos, eles iam julgar se deveriam voltar para as suas sés. Isso está na Epístola 93. Mas, enfim, de qualquer forma... O Papa, ele, através da sua ratificação, ele torna um concílio ecumênico. Esse que é o poder primacial, isso que nenhum outro bispo tem. Porque, por exemplo, vamos pegar os outros patriarcas. Quando Nestório de Constantinopla e João de Antioquia não ratificaram o concílio de Éfeso, o que aconteceu? O concílio continuou imperativo. Quando Dióscoro de Alexandria não aceitou o concílio de Calcedônia, o que aconteceu? O concílio continuou imperativo. Quando Macário de Antioquia ele rejeitou o 6º concílio ecumênico, o que aconteceu? Continua imperativo. Nesses casos, eles foram depostos e substituídos, porque justamente o concílio está acima dos patriarcas. Mas o que aconteceu quando o Papa São Leão rejeitou o latrocínio de Éfeso? Não valeu de nada o latrocínio de Éfeso. Então, assim, essa é a singularidade papal. Por quê? Porque o Papa é o cabeça, como diz o próprio concílio de Calcedônia na seção 1, o Papa é o cabeça de todas as igrejas. E, portanto, sem o Papa, é impossível haver um concílio ecumênico. Mas se a gente pega para ver, a Igreja Católica ela é fantástica porque é a igreja dos vencedores. É a igreja que, em todas as querelas eclesiásticas, persiste, vence, triunfa. Então a gente não vai encontrar, por exemplo, quarto-decimanos nos dias de hoje. A gente não vai encontrar rebatistas africanos nos dias de hoje. A gente não vai encontrar mais os seguidores, por exemplo, do iconoclasmo bizantino daquela época. Por quê? Porque eles foram derrotados e as posições deles nos concílios ecumênicos foram ditas como heterodoxas, como heréticas. A posição papal, ela sempre prevalece, assim como prevaleceu no tempo, antes de Nicéia, já lá com São Cipriano, né? A gente vai ter, por exemplo, São Jerônimo e São Vicente de Lérins dizendo que o Papa Estevão, na questão rebatista, triunfou. A gente tem em toda a querela eclesiástica a vitória do bispo de Roma. Então, isso daí mostra uma singularidade do ofício petrino romano e mostra que, de fato, não tem como negar que o Papa ele tem a autoridade suprema e a jurisdição imediata sobre todos os fiéis e todos os bispos da Igreja. Perfeito.
Lucas, então eu vou te fazer agora uma última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os convidados. Eu normalmente falo o seguinte, né? Indique 3 livros sobre o assunto que a gente tratou. Hoje foi o assunto do papado, né? Eu sei que só 3 não basta. Então indique tudo aí que você pode indicar para o pessoal que está interessado sobre esse assunto. Vamos lá, sobre o papado, é muito difícil porque a gente não tem os livros traduzidos. Mas em português eu indico, por exemplo, o Papado na Igreja Primitiva, do Adrian Fortescue. Não sei se é assim que fala ao certo, é um nome estrangeiro, mas enfim, então esse tem traduzido para o português. A gente vai deixar todos os links dos livros aqui na descrição, tá, pessoal? Então não precisa pegar para anotar, a gente vai deixar tudo escritinho. Perfeito. Mas agora, os livros que estão em inglês, mas que são muito bons, As Igrejas Orientais e o Papado, do Herbert Scott. Também tem os estudos sobre o papado primitivo do John Chapman, que é muito bom, ele aborda praticamente todas as questões polêmicas. Tem o De Papacy, do Eric Ibarra, que eu acho que atualmente é um dos melhores apologistas para esse tema. Ele explica muito bem todas essas querelas eclesiásticas dos primeiros séculos. E, por fim, a gente tem A Igreja Primitiva e a Sé de Pedro, do Luke Rivington. Então, são obras muito boas que vão mostrar esse desenvolvimento histórico do papado e vão explicar todos os cismas, todas as divisões que tiveram durante a história e como a posição papal ela conseguiu prevalecer, como a posição papal ela conseguiu ser a posição do consenso moral dos padres. Perfeito. Lucas, muito obrigado por esse episódio, muito obrigado pela sua presença. Você que está aqui conosco até agora, se inscreva no canal, deixa o joinha, deixa o seu curtir, vai ajudar bastante o canal. A gente está no início desse projeto, tá? Então a gente precisa bastante de vocês aqui. Lucão, muito obrigado por isso, tá? Foi um episódio que eu gostaria muito já de ter feito desde o início, tá? O podcast surgiu também com esse intuito de trazer pessoas que saibam bastante de um tema específico e tratar um podcast inteiro sobre ele. Eu acho que a gente conseguiu atingir isso aqui hoje. Então, se quiser deixar suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar? Perfeito, Lucas. Eu que te agradeço pela oportunidade. As minhas redes sociais são @gêmeosclautal. A gente tem tanto um YouTube quanto um Instagram, e aí a gente fala de apologética católica em geral, não só sobre o papado, mas também sobre todos os temas em defesa da Santa Igreja Romana. Perfeito. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio do Aqui no Talks. Um abraço.